Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz Terapia. Esse podcast que ele é meu, é seu, é nosso. E esse podcast está aberto para nós trocarmos ideias, para trocarmos experiências, para trocarmos entendimentos sobre tudo que envolve saúde mental, bem-estar e até mesmo a própria vida. Então, eu convido você para assistir mais esse episódio que faz parte daquele conglomerado de vídeos referentes ao mês de março, referente ao mês da mulher. E para isso eu trouxe aqui a Ivna. Ivna, certo? Isso. Ivna, porque eu fico pensando, Ivna ou Ivna? Então, Ivna. Ivna. Psicóloga, trabalha na saúde mental, trabalha na saúde pública com o CHM, mas aonde? No MSF e outros lugares. Ela vai se apresentar, melhor que eu apresentei ela agora, que eu sou péssimo, né? Acho que eu não fui um bom host nesse momento. Enfim, mas antes disso, quero trazer aqui os patrocínios. O primeiro deles é a Zion Imports, a importadora de aparelhos Apple e iPhones. Aparelhos Apple e iPhone é a mesma coisa. Enfim, aparelhos Apple para você de uma forma mais barata, né, se comparado com os valores normais, porque nós importamos, né, a Zion Imports importa. Eu tô sendo redundante muito, né, em muitas coisas. Mas enfim, e também o Estúdio El Peloso, o estúdio que projetou, que criou esse espaço aqui para nós, da Esther. Então vão lá no Instagram dela, o @elpeloso, ELPeloso, e o @_Zion Imports. E sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, obrigado pela sua prontidão, pela sua disponibilidade. Sei que sua agenda não é fácil, que você corre para lá e para cá. Hoje mesmo você estava trabalhando, teve que ir para cá correndo. Então, agradeço mais uma vez a sua presença, a sua simpatia. E me conta um pouquinho, conta pra gente quem é a Ivna. Quem é a Ivna no rolê aí? Bom dia, obrigada eu pelo convite, né, primeiramente. É sempre bom quando a gente tem um espaço de fala, principalmente para trazer a psicologia e o serviço social à tona, porque aqui representa os dois, né? Sim. E então, gratidão. Meu nome é Ivna, meu lugar de fala, eu acho que é importante a gente sempre contextualizar. Sou uma mulher preta, lésbica, a psicóloga por paixão, e vou contar um pouquinho logo à frente da onde vem essa história da psicologia, que veio do nada. Sou especialista pela PUC em Políticas Públicas e Desenvolvimento Social e formada em gestão financeira, em gestão hospitalar e em gestão de saúde pública pela Unifesp. Tudo quando a gestão você fez. Mais ou menos, um pouquinho. Sim, legal. Me conta um pouquinho da Ivna na parte pessoal dela. Aquela parte que as pessoas talvez não conheçam tanto. Não precisa falar tudo da sua vida não, pelo amor de Deus, né? Mas conta um pouquinho de você. Eu sou mãe do Alisson, tenho 13 anos. Legal. Vivo numa relação homoafetiva há 8 anos, né, consolidada em uma relação cheia de troca de afeto, de carinho, de cuidado, de parceria. Bacana. É um pouquinho de mim. Muito bem. Hoje você é psicóloga e eu queria saber como foi essa história. Você falou, poxa, não foi meio que do nada. Me conta se do nada, como é que foi essa escolha sua pela psicologia, como é que foi que tudo isso surgiu? Do nada, porque eu achei que eu ia ser de exatas. E aí eu fui pra gestão financeira primeiro. Uhum. E aí falei, o que eu tô fazendo aqui no... exatas e humanas geralmente... O que eu tô fazendo aqui? Que é isso? E aí me deparei de talvez eu tinha que ser da humanas, olhar para o outro e tal. E escolhi de verdade, foi assim, deixa eu ver o que tem de humanas. E aí escolhi a psicologia exatamente assim. E aí a psicologia, na verdade, eu fui descobrindo ela com o tempo. Eu acho que eu descubro ela muito mais hoje do que na época que eu me formei. Que da hora. Então, hoje eu vou entendendo um pouco mais porque eu cheguei nesse cenário, né? Principalmente quando eu linko a ajuda humanitária na minha vida. Sim. Mas naquele momento, de verdade, foi olhando assim, e, tipo, deixa eu ver o que eu quero dentro da área de humanas. E como foi essa escolha sua por exatas? A exatas eu acho que foi mais fácil você ter escolhido, né? Tipo, você não teve, ou teve dúvida? Não, na verdade, sempre gostei muito de números, muito de dados, e aí eu falei, vai ser isso, acho que esse é meu caminho. Você não sabia que a psicologia tinha estatística, né? Não, mas aí tá tudo certo, aí fiquei independente da estatística. Todo mundo, todo mundo certo, que faz psicologia enfrenta esse fantasma, esse perrengue da estatística. Então, mas não era, porque eu tinha feito gestão financeira, mas, enfim, aí me pegou de surpresa. Aí você ligou o seu lado humanas, aí você deixou o exame de lado. Exatamente. O meu professor de estatística, ele era angolano. Então imagina pra entender o que ele falava. Estatística em angolano. Eu ficava,
E aí, quase que eu repeti também. Eu tirei 6,7, que era 7 a média, ele me passou. Por dó, piedade, sei lá, falou, coitado desse rapaz. Aí deixou passar. Não, eu fiquei mesmo em DPI, mas depois corri atrás. Tá. A história é um pouco engraçada, porque assim, eu nunca fui estudiosa. Até eu entender a necessidade, e eu acho que é bacana falar sobre isso, né? Sim. Eu fiquei 3 anos na 8ª série. Né? Eu odiava estudar, eu era aquela que levava martelo pra escola pra cavar buraquinho na parede pra ficar mais fácil pra pular na hora do intervalo e ir embora. Então eu sempre fui muito desinteressada de qualquer estudo. Eu tô surpreso com o martelo. Porque eu precisava pular o muro, ele era alto, então eu tinha que fazer alguns buraquinhos pra facilitar a vida. De Você quem matava a aula. Né? Porque sobrevivência... Então eu nunca gostei de escola, né? Nunca foi a minha praia estudar. Até que eu fui entendendo a necessidade do estudo. E aí eu fui mudando de graduação para graduação e assim, concluindo. E hoje eu faço uma outra graduação. Né? Hoje eu ganhei uma bolsa 100% também por mérito do Enem. Bacana. Então, hoje eu me vejo e entendo a necessidade do estudo. Sim. Mas naquela época, então, assim, é meio que surpreendente. Quando eu penso em pai e mãe, aquela coisa... Tipo, eles olham e falam, não, essa não é a pessoa que matava a aula. Então, que bom que eu também consegui me transformar nesse processo. Bacana. Você foi o que pulou de graduação em graduação. Me conta suas graduações, para entender. Eu fui para gestão financeira, fui para psicologia, fui para o serviço social e atualmente ganhei uma bolsa 100%, também pelo mérito do Enem, em enfermagem. Parabéns. Né? Então, aí as pessoas falam, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas todas são, acho que, carregada de afeto, então acho que eu sou uma pessoa curiosa no conhecimento e aí eu vou estudando, que acho que o conhecimento é a única coisa que ninguém me tira. Né? É uma coisa que, independente de onde eu estiver, vai estar comigo e vai somar na minha atuação, de qualquer forma. E você pretende, por exemplo, depois de terminar a enfermagem, fazer outra, tipo, você tem a mentalidade de eu vou fazer... não vou parar de estudar até o fim da minha vida. Ou você pensa em um dia parar de estudar e ficar de boa? Quando eu tô cansada, eu falo, não vou estudar mais. Nunca mais. Mas bate as crises. Isso. Mas eu quero chegar no pós-doc. Então, vou indo nas especializações, volto pra graduação, volto pra uma especialização, mas eu quero chegar no pós-doc. Eu acho que eu tenho bastante a contribuir numa linha de pesquisa, de entendimento da prática, e aí... Então, acredito que você tenha muito, né? Até pela sua experiência e pelo que você vai trazer aqui no podcast. Pós-doc seria em quê? Olha, essa é a parte mais difícil da pergunta tua, na minha resposta, no caso, né? Porque, aos poucos, a minha vida foi mudando a trajetória, né? Então, eu sempre pensei muito na questão da política pública. E aí, agora, eu penso muito em como linkar a política pública com o processo de humanização, mas frente também à enfermagem, que é o que eu vejo hoje, a minha vivência no cenário pelo qual eu trabalho, de um processo mais desumano, vindo da parte desses profissionais, e que eu queria linkar com a psicologia para mudar isso. Mas eu também acho que a política pública não pode sair desse cenário, porque ela vai atravessar todo o contexto. Então, algo que eu vou linkar, eu não sei muito bem como, né? Antes eu tinha só a linha da política pública para chegar no pós-doc. Hoje eu vejo que ela é mais alimentada pela política pública, principalmente a da saúde. Sim. E aí... toda a questão do SUS, etc. É incrível. Teve um tempo que eu fiz um concurso para entrar na saúde pública, acho que foi daqui de Santo André, não lembro agora. E como pede muito a conscientização da política pública do SUS, por exemplo, de você saber tudo. Não tudo, mas você entender como é que funciona. E eu tinha a ideia, acho que antes da faculdade, e até dentro da faculdade eu tinha a ideia que o SUS era horrível. Essa era a minha cabeça. E aí eu comecei a estudar, porque não dá pra você ser uma pessoa, só ter essa ideia e você não vai buscar saber. Se você tem uma ideia, por favor, saliente-se dela, né? Independente de qual lado seja. E eu fui que não. Aí eu fui estudar a política pública do SUS, eu falei, cara, isso aqui é grandioso. Aí se você pensa, por exemplo, nos outros países lá fora, isso não tem. E aí, assim, o SUS tem seus problemas? Tem. Como qualquer tipo de organização tem seus problemas. Mas em questão de trazer aquilo, tentar buscar, tentar trazer aquilo que é oferecido na política, ele consegue. Vamos supor, fui na UPA, demorei 3 horas. Foi, mas você foi atendido? Você foi? De graça, não foi? De graça sim, nós pagamos impostos, mas
você foi atendido. Então, eu tinha uma ideia muito errada do que era saúde pública, do que era SUS, por exemplo, porque era sempre aquela visão muito estereotipada da mídia que passava, o SUS, né? E, sim, tem problemas como qualquer outro tipo de instituição. Às vezes vai ter problema em uma unidade, outra não. E aí é questão de administrar, como, por exemplo, um convênio. Vai ter problema na clínica X, na outra talvez não tenha, né? É comum. Mas, pra mim, acho que eu quero até deixar isso claro, que eu tinha uma visão errada e hoje eu tenho uma visão bem mais clara do que é o SUS. Obviamente, acho que tem muito para aprender ainda, mas o que eu já aprendi, eu já consigo ver com bons olhos, entende? Entendo, e é muito bacana, porque é isso que eu trabalho um pouco hoje, sabe? De tentar com que os profissionais que trabalham comigo entendam quem é essa política pública, qual eles estão inseridos. Sim. Exatamente para a gente conseguir fortalecer o serviço. Porque nós somos o único país no mundo que temos uma estrutura de sistema público de saúde, né? Então, tanto que é por isso que existe ajuda humanitária em muitos países, porque não temos a estrutura que temos o SUS. Então, por mais que tenha, igual você falou, essas dificuldades, essas lacunas nos serviços e nos equipamentos, às vezes por falta de recursos financeiros, né, que acabam acarretando no recurso de insumo, no recurso humano da própria unidade, mas o sistema ele funciona. Sim, funciona. Com as suas lacunas. Sim. E aí, quando a gente enriquece e entende, né, sabe o que eu acho? É lindo o SUS. Eu acho que, por exemplo, tem lá a política pública do SUS, tá lá, desenhada. Nós como profissionais de saúde, lemos tudo mais, mas a gente esquece. A gente esquece disso. E aí, às vezes, é preciso ler de novo para entender a sua importância. Vamos supor, você trabalha lá na saúde pública, você trabalha no SUS. A sua importância dentro daquilo. Porque, às vezes, no dia a dia a gente esquece. A gente, poxa, desanima, tá? Tem que fazer sentido, né? Isso. E se não faz mais sentido, se você esqueceu, então não faz sentido, aí você sai para que outra pessoa que tem aquilo faça sentido. Tipo, isso aqui para mim faz sentido. Mas, ainda na saúde pública, eu queria saber qual foi o seu maior desafio dentro desse caminho, desse entorno da saúde pública. Qual foi a maior dificuldade ou desafio que você já enfrentou dentro desses tempos que você está aí na saúde pública? Olha, eu acho que pensando enquanto psicóloga, o reconhecimento do que a psicologia faz. Porque quando a gente pega a política em si, ela desenha o que é o SUS, o que é a saúde pública. Sim. Né? O que é a saúde mental dentro do SUS, por exemplo. Mas ele não desenha quais são as minhas atribuições. Né? E quando a gente olha o nosso histórico da faculdade, a gente não é treinado, ensinado, não somos. Eu não lembro de ter uma aula de SUS. Eu tive aula de política pública. SUS, tudo isso, acho que deveria ter. Não, pra mim não teve, não sei a sua. Deveria. Eu tive, preciso dizer, que foi com a minha companheira. Então, isso me enriquece muito, né? E ela me enriquece muito trazendo o SUS pra dentro da minha vida até hoje. Mas aí, voltando aqui, que as pessoas entendam qual é o papel da psicologia, quais são as minhas atribuições, o que me cabe, né? Que não é a psicoterapia. Sim. Né? Eu não tenho como fazer psicoterapia dentro dos equipamentos. E ainda assim, cada equipamento vai ter um tipo de recorte, vai ter um tipo de atuação que eu vou conseguir fazer. Então, se eu estou numa atenção básica, o psicólogo vai trabalhar de uma forma. Se eu estou na especializada, vou trabalhar de uma maneira. Se eu estou no contexto hospitalar, é uma outra maneira de atuação. Então, o desafio é você conseguir atuar, que as pessoas entendam qual é o teu papel e não diga, por exemplo, no cenário de pandemia, que é a menina do tablet. Sabe? Não somos a menina do tablet. Sim, sim. Né? Então, esse desafio... Na pandemia, vocês militaram muito isso, né? Muito, a moça vocês do tablet. Vocês que traziam pro pessoal que ficava lá sentado, deitado, a visita, né? Exatamente. E aí, construir esse espaço é frenético. Porque as equipes mudam, elas são rotativas, então é um trabalho de psicoeducação bastante constante. Mas aí, então, quanto psicóloga, eu vivenciei isso, né, da prática. E aí eu fui sendo gestora. E eu falei, bom, agora eu tenho a dificuldade dessa que eu já atuei, eu vou tentar mudar isso enquanto gestão, sabe? Eu preciso dizer para as pessoas que, peraí, a psicologia, ela faz uma escuta, ela faz um acolhimento, ela faz uma avaliação psicológica, ela tá muito além de ser a menina do tablet, né? Eu tô focando aqui na questão da pandemia, mas e em outros cenários é a moça que ajuda a outra a parar de chorar, né? Então, como que eu me desmistifico isso dentro do... Que pega a bomba, não nasce da vida. Exatamente.
né? Olha, eu acho que tá desequilibrado, vai lá atender. No CAP né? da vida. Vai lá, segura o rojão aí. Isso. Aí vai você e talvez a assistente social segurar a onda do negócio. Não é exatamente porque isso. não dá pra misturar nenhum atendimento clínico, que é o que nós somos treinados na maioria das faculdades, acho que 90% das faculdades, e nem pensar que nós somos assistencialistas, quando a gente pensa na linha de políticas públicas, Sim. né? Que é uma luta constante de classe. Sim. Então, acho que bate muito isso. Eu até conversei com a Gislaine sobre assistência. Eu não sei, eu nem lembro se eu perguntei isso, mas a gente conversou em outros momentos sobre a prática assistencialista e o assistencialismo. É uma linha tênue. Se você não ficar de olho, você acaba fazendo coisas que não estão no seu script, não está no seu roteiro fazer. E aí entra a visão do outro que está recebendo a ajuda, o serviço de forma errada. Aí é uma luta constante para mostrar, olha, eu tô aqui não é para isso, é para aquilo. A gente tem que se policiar também, né? Sim, e aí, tipo, enquanto gestão, esse é um papel fundamental, sabe? Que eu tenho de dizer para as pessoas, pera, não fazemos assistencialismo. Né? Toda a minha equipe tá aqui, mas eu não posso criminalizar a pobreza. Né? Eu não sou a moça que vai fornecer o dinheiro para pedir um Uber, para pedir um transporte público. Né? Eu estou aqui para auxiliar o sujeito como um todo dentro da sua parte biopsicossocial. Né? E dentro da sua luta mesmo, histórica de processo de trabalho. Então, mas é isso, é um trabalhinho de dizer o tempo todo o que é o ECA. Né? O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Qual é a função do Conselho Tutelar e por que, neste caso, por exemplo, eu não posso acioná-lo? Ou não devo, né? Porque não compete. Por que eu não posso atender da forma errônea, como às vezes é pedido, sabe? No meio do corredor, de qualquer forma. Então, assim, é uma delicadeza, é um grande desafio, mas é um trabalho enriquecedor, apesar desse desafio. Eu acho. Eu tenho a vontade pessoal de trabalhar no hospital, seja ele particular, seja ele público, para sentir o ambiente como é que ele é. Não somente sentir, mas porque é um desejo meu de lidar com isso, sabe? Sentir, entender qual é a dinâmica, como é que funciona. Minha esposa... Olha, você seria da minha equipe, hein? Bom, minha esposa, você, a Gislaine, trabalham no hospital. E eu fico ouvindo... Eu fico curioso, como é que é, tipo, trabalhar com equipe multi, lidar com, às vezes, tipo, você tá aqui, aí, às vezes, se você bobear, você tá pegando espaço da assistente social, tá pegando espaço da TO, tá pegando espaço da fono, se você não se atentar. Então, eu queria, tipo, vivenciar isso, sabe? É um desejo meu, acho que daqui pra algum tempo eu vou fazer isso. Meus pacientes que chorem, que talvez eu vou ter que diminuir meus atendimentos, mas isso vai acontecer um dia. Mas pra mim é muito interessante essa troca. Eu trabalhei numa clínica um tempo atrás, e aí nós tínhamos lá fono, TO e tal. A gente tinha esse esboço de equipe multidisciplinar. A gente trocava ideias, tinha pacientes em comum, trocava ideia e tudo mais. Mas ainda assim eu sinto vontade de ter mais isso, porque eu acho que com certeza é enriquecedor, porque você aprende não somente com a sua equipe, mas com cada ser humaninho que entra no hospital. Cada um com sua individualidade, cada um com a sua essência, diferença, subjetividade, como a gente fala, né, na psicologia, a subjetividade. Né? É legal, eu tenho esse interesse. Muito bom. Tem um teórico, ele é um pesquisador pós-doc também da Unicamp, e é o Gastão Campos. Conheço. Ele traz pra gente o núcleo e campo dentro da saúde coletiva, que a gente atua dentro do SUS. E ele nos traz que, por exemplo, o núcleo é aquilo que me compete enquanto psicóloga. No meu núcleo, dentro daquilo que eu tenho como atribuições de psicóloga. E o campo é aquilo que abrange todo o cuidado daquele sujeito. Então, vai ter uma parte que me cabe, que é o meu núcleo, que não dá para ser do outro. É um ato meu. Sim. Como um ato médico, um ato da enfermagem. Mas ele tem o campo. Ou seja, tem coisas que eu posso ultrapassar essa forma de cuidado, porque eu estou no nosso campo, que daí a gente consegue falar de uma forma mais clara da interdisciplinaridade. Sim. Ou seja, dá para que eu faça. Às vezes o paciente vai estar ali, ele quer ajuda para ir ao banheiro. Será que... Bom, lógico, tem as delicadezas. Eu estou falando aqui de uma pessoa que deambula de uma maneira tranquila, que não tem problemas, assim. Será que eu posso acompanhá-lo? Será que eu posso dar algum suporte? Será que nesse momento eu consigo fazer uma boa escuta? Sabe? Será que talvez não é ali que eu vou conseguir acessar esse sujeito de uma maneira mais tranquila? Então, é um campo, é um núcleo da enfermagem, por exemplo, mas será que eu consigo entrar no sentido de campo para que eu consiga trabalhar a escuta? Então, é a delicadeza de entender o que é meu núcleo e o que é o campo. Né? Eu Exato. senti, tipo, peraí, será que agora eu consigo, fora do meu
papel de psicólogo, assim, eu não tô atuando naquele momento, mas ele pediu ajuda, deixa eu ir com ele, aí eu vou puxando alguma coisa, então ele fala alguma coisa, pode ser que saia, né? É que nem uma questão muito que a gente vivencia, por exemplo, nos casos sociais. Casos de maus tratos, negligência, abandono, enfim, que a gente tem que dialogar com a rede, né? A psicologia, ela tem total autonomia de dialogar com a rede. Maravilha. Porque nós temos a psicologia social, nós temos a psicologia comunitária. Então, quando eu trabalho políticas públicas dentro da psicologia, eu consigo dialogar com qualquer equipamento as questões sociais. Ou seja, eu estou no campo que eu consigo trabalhar com o serviço social sem invadir o núcleo dele. Você está com a cartinha Você social, pum. É. Aí você consegue entrar. Exato. Não, bacana. Então, é uma coisa que eu falo muito com a equipe de psicologia, né? Eles têm que trabalhar essas questões sociais. Eles têm que entender um pouquinho do que é o contexto. Desculpa interromper, mas se você... É minha visão, me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas se você trabalha na psicologia com a saúde pública, pra mim não tem outra possibilidade ou saída que não você trabalhar o social. Então, pra mim seria assim, tipo... Se eu vou trabalhar com isso, eu devo fazer uma especialização, ou então buscar saber, buscar entender do que é o social. Porque vai te pegar. Uma hora ou outra vai te pegar. Você vai ter que fazer aquilo, não importa como, quando, você vai ter que... Mano, eu vou ter que fazer isso aqui. Porque uma hora você vai pegar, a pessoa vai dar um checkmate em você, e aí? Você parou no negócio? Ah, tá bom, aceita e acabou. Né? Mas assim, a gente se foca até... O psicólogo, quando ele vai para uma especialização e ele já está no contexto da saúde pública, normalmente ele vai muito focado, por exemplo, se ele está na saúde mental, ele vai muito focado no entender psicodiagnóstico, por exemplo. Sabe? Sim. Do que entender o que é a política pública, que é o contexto que ele está inserido. Quando eu penso nas pós-graduações, por exemplo, de psicologia hospitalar, a gente fala muito mais de psicopatologia dentro dessas pós-graduações do que a política pública em si. Ou seja, são sistemas deficitários que nós temos nos processos de formação. Então, cabe ao sujeito, ao psicólogo, entender que ele tem essa necessidade, que o campo de atuação dele é muito vasto, para que ele consiga entender. E ele tem que estar aberto. Hoje eu tenho uma equipe que está muito aberta e que a gente consegue dialogar sobre esses processos. É uma equipe que ainda está desenvolvendo no sentido de políticas públicas? Mas a gente percebe que está caminhando. Sim. Sabe? Sim. E aí a parte mais enriquecedora é ver que está caminhando. Sim. Então... E aí que você fala é interessante, porque realmente você vai fazer uma especialização, uma pós-graduação, algo do tipo, talvez não vai ter esse quê da saúde pública. E aí fica inerente às instituições fazerem isso. Cabe a você ir lá, deixa eu fazer, deixa eu entender, deixa eu ver como funciona. Eu penso no seguinte, não tem estilo de aprendizagem melhor que a própria prática. Quando você tá no rolê, você aprende. Por exemplo, eu conheço a Gislaine, é uma pessoa em comum nossa aqui, desde adolescente. O quanto eu vejo, assim, não é rasgação de seda, mas o quanto eu vejo que ela aprendeu e mudou, a cabeça dela é diferente, desde quando ela começou a fazer a faculdade dela de assistência social, até o momento que hoje ela atua como assistente social dentro de um hospital com saúde pública, eu percebo a mente dela totalmente diferente. Eu conheço ela há um tempo e eu percebo a mudança. Então, a prática, eu tenho certeza que no momento da pandemia, por exemplo, quando ela foi pro hospital, a cabeça dela abriu muito. Tipo, eu vejo uma outra pessoa, uma outra Gislaine. Por quê? Porque, por exemplo, acho que ela não tem uma faculdade voltada, uma pós-graduação voltada para a saúde pública necessariamente, mas a prática dela ela tem 10 passos à frente de uma pessoa que talvez busque conhecimento nisso, porque a prática enriquece, né? Não dá para ficar só com o estudo, né? Não dá. Então, assim, quando eu falo desses déficits das faculdades, das pós e tudo, mas também vai muito do aluno, né? Vai muito do profissional. Então, quando eu busco isso, automaticamente eu tô naquele fluxo de aprendizagem. Sim. Né? E a minha prática, quando eu falo e eu trago um pouco de domínio da política pública, é porque desde o comecinho eu fui indo pra prática. Porque eu fui entendendo que esse era o caminho que eu conseguiria aprender. Então, meus estágios foi todos na área pública, ou seja, da política pública da assistência. Pra você foi ótimo. Porque se eu não fizesse essa prática, não dá. Porque quando você lê, é uma forma. Né? E na vivência ali... O ler é lindo. É lindo. É filosófico. Mas você não tem a resposta para todas as perguntas de cada paciente que chega na sua porta. Então... Exato. Eu converso muito com uma amiga minha que é colega psicóloga, e aí ela pediu algumas ajudas, tipo, como começar na clínica, né? Aí, a teoria é fantástica, é linda, maravilhosa, mas na prática o bagulho é louco. Na prática você vai ter que, tipo, a pessoa apareceu com isso aqui, não é só uma teoria, deixa eu pegar o livro lá do Freud pra entender, deixa eu pegar o livro lá do Skinner e entender, deixa eu pegar o livro lá do Jung e entender. Não, porque de novo, é subjetivo.
O que aquela pessoa quer trazer? Você tem o histórico todo dela? Um exemplo que eu vou te dar do que aconteceu essa semana agora. Tava conversando com ela, ela fala, Davi, eu encontrei um site que... O site é tudo pra TCC, nada contra o site, pelo amor de Deus, é muito bom. Eu até falei pra pessoa, é muito bom o site. Só que o site, ele te traz tudo, realmente. Tipo, tudo. Ele mostra tudo que pode estar acontecendo com a pessoa, ele faz como se fosse um roteiro. Aí eu falei, olha, é bom, mas você pegou spoiler. Falei pra ela. Porque isso aqui que talvez acendeu a luzinha, que era pra ter vindo lá na frente, pra você primeiro saber a história, você montar um fundamento pra você entender por que ele tem esse trauma. Porque tipo, ela pegou um artigo lá que conseguiu levantar o trauma do cara. Mas ela atendeu o cara uma vez só. Mas ela conseguiu levantar o trauma. Mas se ela tivesse ido normal, tipo, no passo a passo da clínica, do atendimento, ela pegaria esse trauma, mas ela entenderia por que do trauma. Eu falei, olha, não tem problema você ler isso aí, é ótimo. Eu falei, parabéns, o cara é bom. Só que primeiro de tudo você tem que entender a história. A escuta, né? A escuta, que ela atendeu o cara uma vez. Pra você descobrir, nossa, esse trauma, é por isso aqui. Nossa, que legal, entendi. Vou trabalhar. Aí eu falei, você pegou spoiler. Você pegou o trauma dele, que talvez viria na quarta, quinta, sexta, que sessão ia ser. E você não sabe trabalhar porque você não sabe o que aconteceu pra ele ter esse trauma. Então, falei, esquece que você leu, deslê, né? Sei lá como faz isso. Deslê, desvê, se vira, mas volta no começo. Esquece tudo que você viu aí. E sim, usa como consulta, mas não como um roteiro, porque nós somos subjetivos. Pode ser, o roteiro segue ali, mas... É que o pessoal, às vezes, eu sou da TCC. Aí o pessoal acredita que a TCC é tipo papum. E não é. Eu sou TCC, mas Rogers está na minha veia, Rogers, que é humanista total. Então tem a TCC, mas Rogers está ali. Então não tem como você chegar e... é isso por conta disso, tudo... Não, amigão, calma. O pessoal julga assim, né? Tem o estereótipo de TCC assim, mas não é assim que a banda toca. É uma loucura. Mas, aproveitando o gancho dessa tua fala, né? Usando esse exemplo, é muito como a faculdade nos forma para fechar um diagnóstico, sabe? É como tudo a gente tem um CID, tanto que eles dizem, né, e eu ouvi isso na minha graduação, de que o DSM, ele tem que ser é DSM? É isso aí. Eu não uso, pra você ter uma ideia. Ótimo. Que o DSM tinha que ser o meu livro de cabeceira. Falaram pra mim também. Como assim, né? Ou seja, eu faço o primeiro... Teve gente que comprou na minha sala. Não, eu fui uma. Você comprou? Pra você ter uma ideia, eu comprei. Eu não Aí sei, na outra semana eu falei... A professora precisava comprar um livro. Se ela assistir, ela vai descobrir isso, né? E eu falei, comprei 2 sem querer, devolvi um. E ela comprou o meu. Tipo, na verdade, ela achou que eu tinha comprado 2. E aí eu vendi o meu pra ela, porque ela tava precisando comprar, falando que, na verdade, eu tinha comprado 2 errados, sabe? Sim. Mas, na verdade, é porque eu não queria aquilo, porque eu Perfeito. entendi que, assim, eu não preciso ter um diagnóstico, sabe? Bom, sou da psicanálise, então a gente trabalha numa outra linha de... Sim, mas... né? Mas não precisa ser eu não preciso atender para chegar no diagnóstico. Exato. Que eu acho que é o desenho do que você traz e talvez esse site, né? Então, quando eu trabalho somente a minha escuta, eu vou muito mais longe. Exato. Seja qual for a abordagem. Exatamente. Você se abre para aquilo, porque o ser humano tá ali para você. E eu falo que é o ambiente mais chato, mais ruim, mas também mais enriquecedor, porque você vai falar dos seus problemas, você não quer fazer os problemas. Mas com ele você se enriquece, aí tipo... você como psicólogo, nós como psicólogos, a gente pega aquilo e começa a entender, faz sentido, você começa a ver a magia do ser humano e você entende, então, tipo, a Ivna vai ser de um jeito, a Aline vai ser de outro, vamos supor que vocês tragam os mesmos traumas, foi assaltado por um motoqueiro, a mesma coisa, mesmo dia, a mesma coisa, foram juntas, vamos supor, você se representa de uma forma ou de outra, porque vocês não são iguais, e aí nós temos que estar sensíveis a isso, né, nós como psicólogos. A gente tá fugindo do nosso tema, pelo amor de Deus. A gente tá indo longe. É você que tá indo, eu tô indo junto. A gente tá filosofando aqui, tá indo embora. Mas enfim, vamos voltar pro nosso... Depois você faz uns cortes ali e tá tudo tá certo. ótimo. Não, pro pessoal entender como é a psicologia, nua e crua. Vocês entenderem como funciona esse negócio. Enfim, você trabalha ainda na linha de frente, porque ainda não acabou a pandemia e ainda tem alguns hospitais de campanha. Como é que foi, por exemplo, no ápice, no olho do furacão pra você? Como é que foi essa experiência? Tipo, assim, nós vivemos foi a primeira pandemia da nossa vida. Todo mundo em choque, todo mundo pilhado, pirado. Como é que foi pra vocês? Tipo assim, você já trabalhava na saúde pública, certo? E aí te convidaram, oi, velho, vem cá, você não quer ficar aqui no Covid não? No núcleo do furacão, no vulcão aqui, você não quer não? Como é que foi isso? Então, na verdade, eu estava num hospital privado, assim que começou a pandemia. E aí eu tive um convite para entrar no hospital de campanha do AMB.
né? Lembro. Então, o período que o hospital esteve montado, eu atuei lá, foram mais ou menos 3 meses e meio, mais ou menos, de atuação. Ali foi o pico daquele primeiro momento, aquela coisa de o que é isso? O que eu tô fazendo aqui? Enfim, que loucura é essa? E a psicologia tentando se adaptar naquele cenário, porque assim, eu já estava na psicologia hospitalar há um tempo, mas o que era a psicologia hospitalar frente a uma emergência e A gente desastre? não sabia disso. Acho que foi isso que eu tava falando isso pra você antes de começar o podcast. Eu não sabia, além do medo do vírus, eu não sabia o que a psicologia vai que eu vou fazer? Caramba. Como, né? Era isso a minha dúvida. E aí, quando eu entrei no hospital de campanha do AMB, logo assim, acho que primeira, segunda semana, eu conheci um grupo da USP, coordenado, projetado por uma psicóloga pós-doutoranda em psicologia clínica, a Laila. Ela criou um grupo chamado Projeto Acolher. Esse projeto era para todos os psicólogos hospitalares em nível Brasil, onde a gente tinha reuniões, encontros online, semanalmente, para que a gente pensasse em conjunto estratégias de enfrentamento para o momento da pandemia, para que a gente pudesse, sabe, olha, aqui tô atuando, aqui tá dando certo de tal forma, aqui eu fiz tal ação, e aí a gente participei ativamente de todo esse processo. Bacana. Foi aonde abriu minha mente sobre o que eu poderia fazer enquanto psicóloga num contexto de emergência, né? Porque pensar em urgência e emergência dentro de um cenário hospitalar, pandêmico, você não é surreal, assim. Então você fica meio sem chão ali. E esse grupo, ele veio para direcionar, assim, o meu trabalho. Sim. Né? Então ali me deu um gás, bom, não tô sozinha, nós temos aqui mais de 1.200 psicólogos nesse encontro em nível Brasil, cada um com as suas regiões ali, com as suas culturas, mas a gente somou. E aí deu super certo o trabalho lá, a gente conseguiu trabalhar muito, assim. Eu entendo que a psicologia dentro do contexto hospitalar, principalmente nesse cenário, nós somos o principal elo. Sim. Né? Nós fomos aquele que estávamos ali entre o paciente, entre a família, para além do que é o paciente e equipe. Que sempre foi, a psicologia hospitalar sempre mediou paciente e equipe, mas como era fazer isso num cenário onde aquela pessoa que se apresenta para aferir uma pressão está completamente paramentado, que você só vê os olhinhos dele. Então, como que o paciente vai lidar com aquilo também? Então, foi um desafio atrás do outro, mas acho que deu super certo. E aí, de lá, foi aonde aí eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa super bacana, Débora Noal, que fazia parte desse grupo, e aí eu acabei conhecendo a MSF, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Que legal. Então, a pandemia começou com o AMB. Você falou é só uma brincadeira, você falou do paramentado, que estudava pra ver o olhinho. Eu lembro de um meme, que foi na pandemia, que a mulher tava na cama, e aí chegou o enfermeiro, todo paramentado, e ela achou que era um fantasma, ela começou a gritar. Eu cheguei a ver. Muito bom esse meme, a mulher começou a gritar, o cara... Eu cheguei a ver. Para de gritar, acordando o outro. Eu cheguei a ver, porque é bem isso, né? Na época, eu cheguei a postar uma foto na minha rede social do procedimento que eu tinha que fazer para beber água. Porque a gente tinha mais ou menos do tamanho do seu espaço aqui, colado na parede, o passo a passo que você tinha, porque naquele primeiro impacto, né, sem você saber como é que você pegava de fato o Covid, como que... medo, caramba, nem tinha no lugar de água tinha um roteiro de como você tinha que tirar a sua paramentação, aonde você tinha que colocar, como, para depois você se paramentar de novo. Porque eu usava aquele macacão, sabe? Sim. Eu tinha todo um passo a passo, assim. Eu cheguei a colocar as pessoas, nossa, todo esse processo pra beber água. Exato. Quando você colocava a roupa de novo, você já tava com sede. Já tava mais um copo d'água aqui. Por favor, mais um, porque agora já fiquei com sede de tanto, né? Muita coisa pra ser colocada. Nossa, mas é bem isso. Que doideira. É um sofrimento, mas eu acho que a gente tem que sempre olhar, tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Sim. Né? Então, quantas vidas conseguimos salvar, quantas pessoas que a gente conseguiu dar uma escuta aí que... Né, eu tenho uma pessoa que faz parte da minha vida hoje, né, e eu fui a última pessoa que proporcionei o espaço para que ela pudesse ver a mãe dela antes do óbito. Que bacana. Né? Então, assim, eu consigo entender qual é o meu papel, sim. Sabe? Aqui, aí bate aquela questão do propósito, né? Pô, tá funcionando, tá legal. É para isso que eu tô aqui. Isso, exatamente. Parabéns. Parabéns de verdade para você e todos os profissionais que atuaram na linha de frente, que atuam ainda, porque foi punk. Eu, sem palavras, tipo, vocês foram demais. Porque é tipo, sair sem saber se ia voltar. Era uma guerra, né? Era uma guerra invisível, mas era uma guerra.
Sim. Né? Dentro desse contexto ainda, né? Pensar aqui sobre a psicologia dentro de um hospital de campanha. Você brincou, a moça do tablet, porque vocês eram vistas assim. Qual que era, então, o papel que não somente o tablet dentro do hospital de campanha para o psicólogo? Tá. Aí eu vou falar um pouquinho do hospital de campanha de Santo André. Perfeito. Tá? Eu acho que é bacana a gente firmar onde a gente está, Uhum. né? Nós temos, né, atualmente ainda, um fluxo de trabalho bastante válido, e a gente percebe e a gente observa isso, que ele tem uma eficácia muito bacana. Então, a psicologia, por exemplo, quando chegava um paciente, vou trazer a prática para exemplificar, né? Chegou um paciente internado, a gente tem nos nossos fluxos o acolhimento, né, a avaliação psicológica. Sim. Né, o primeiro acolhimento. Se ele não se dá no primeiro dia de internação, no máximo no dia seguinte. Porque depende do horário, se tem equipe ali naquele momento ou não. Sim. Mas, então, a gente tem aquela primeira escuta, aquele primeiro acolhimento para dizer, olha, você não se assuste, estamos aqui junto. Boa. Né? Que é o estamos rapport. aqui de mão dadas. Né? Como era essa frase? Era tipo, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão esse de rolê. ninguém. Exatamente. Só que numa linha técnica, né? Então, assim, a gente tem esse acolhimento, essa avaliação psicológica. Todos os dias, a psicologia passava em todos os leitos para que eles entendessem que nós estamos ali, né? Para além daquele processo da visita virtual, Sim. mas para dizer estamos juntos. Porque a pessoa fica angustiada de pegar uma doença que não sabe qual que é o que vai acontecer com ela. Ela entra, o procedimento era esse, né? Entrava, deixava tudo, família, e não sabia se ia voltar. Então, era importante vocês, psicólogos, estarem ali todo dia, prestando, querendo ou não, a empatia, prestando atenção àquele paciente que não sabia se ia voltar. Assim, de fato, igual você falou, deixando tudo, né? Então, assim, você não entrava nem com aquilo que é teu, a tua roupa do corpo. Uhum. Né? Então, aquilo que remete à tua casa, que remete às tuas coisas, ao teu espaço, aquilo ficava pra fora. Ou seja, quem sou eu? Como que eu falo de subjetividade, sendo que eu tirei tudo desse sujeito? Exato. Então, aí tinha a psicologia nesse processo de avaliação psicológica, o acompanhamento diário. A psicologia, ela fazia parte de todo o processo de comunicado de más notícias, que a gente chama. Então, assim, às vezes o paciente está internado, mas alguém da família foi internado no dia seguinte. Sim. E assim, qual é a delicadeza? Será que ele vai precisar saber? Será que ele vai rebaixar o quadro clínico? Será que ele quer saber? Será que a família deseja contar? Então, nesse processo de acolhimento aí no fluxo de más notícias, porque a gente teve muitas familiares internadas ao mesmo tempo. Foi. Né? Às vezes um paciente está internado, na ala do lado tem um outro parente. Exatamente, aí tem um que falece, por exemplo. Isso aconteceu muito. E aí a psicologia adentra esse espaço para fazer esse acolhimento. Uhum. Né? Tanto familiar quanto o próprio paciente nesse processo de más notícias. Todos os fluxos de óbitos, a psicologia estava presente. Então, a psicologia, desde o processo do acolhimento, no processo de reconhecimento do corpo, né, no processo de estar disponível ali, de forma integral mesmo, para o processo de escuta, a psicologia estava presente. Então, a gente elaborou durante também um prontuário afetivo. Isso surgiu na mídia, logicamente, a gente emprestou a ideia para a gente criou um prontuário afetivo personalizado. Bacana. E todos os leitos a gente colocou. Então, nessa avaliação psicológica, a gente colocava, mesmo com os pacientes que vinham que não eram contactantes. Então, pacientes que não estavam verbalizando, a gente fazia com a família. Sim. Mas, assim, desde como ele gosta de ser chamado, qual é o time de preferência, uma palavra do dia, né? Qual que é a tua religião, porque... Né, a tua espiritualidade. Como é importante, por conta disso que a gente falou, de a pessoa entrar sem nada, e como é importante isso. Eu tenho que validar aquilo que ela tem, Exato. porque ela não entra com pertence, mas ela entra por completo. Sim. Ela tá ali, Sim. Né? Então, o que é o sujeito? sujeito? Pertencimento. Exatamente. E aí eu preciso ser o porta-voz da subjetividade dela. Eu sou o porta-voz enquanto psicóloga. Sou eu que vou dizer pra enfermagem, quando tiver que ele me trouxer alguma confidência, alguma coisa, porque daí entra uma questão de sigilo, mas até que ponto vai o sigilo dentro do contexto hospitalar? Né? E aí, logicamente, tem algumas coisas que perpassam e a gente tem autonomia de passar e discutir numa equipe. E aí eu sou esse porta-voz, sou eu que eu tenho que representar, eu tenho que fazer valer, né? Eu tenho que dizer. Então, por isso que eu digo, a psicologia ela é muito além da menina do tablet. Né? É bom você falar isso porque as pessoas...
que não sabem desse contexto, esse mais profundo, não sabem o rolê, agora estão sabendo. Né? Não sabia? Agora você está sabendo. Né? Você está sabendo que era mais e além do que a moça do tablet. Sim. Né? É importante. E muitas das vezes, essa escuta, porque assim, somos também sujeitos, né? Então, assim, a gente passou o dia acolhendo, são 12 horas de plantão. Né? Às vezes com 4, 5, 6, 10 óbitos no mesmo dia. Sim. A ponto da gente se revezar, assim, olha, agora vai você atender esse óbito, porque eu não tô conseguindo. Então eu preciso recuar, beber uma água, respirar. Eu trabalho muito isso com a equipe. Respira, sai de cena um pouco. Sim. Se olha, se observa. E aí nós vamos pro próximo, né, pra continuar o atendimento. Pra gente ganhar o fôlego pra ir pro outro momento. Então quando as pessoas pensam, mas a mocinha do tablet não passou ainda... Essa mocinha do tablet, às vezes, ela tá bebendo água porque ela precisa também ganhar força. Eu te perguntar, já aproveitar o ensejo aqui. E a saúde mental do psicólogo, como é que ficou? Desgastada, né? Eu acho que é uma saúde mental que tá ainda em processo de recuperação, apesar da pandemia ainda tá aí. A gente sabe que os casos... frente, assim, desculpa te interromper, não, perdão. pode, claro. A linha de frente, não só o psicólogo sofreu muito, né? Porque, de novo, aquela questão de saber se ia voltar, mas óbito o tempo inteiro. A minha esposa, por exemplo, trabalha no hospital de paliativo, de idosos, a maioria desses idosos. Então, imagina quantos óbitos não tiveram. Aí eu vi ela voltando pra casa, só o corpo, só, sabe, não tinha nada ali mais. Ela tava só querendo chegar em casa, ficar em paz, então algum tipo de acalento ou aconchego. Aí pra vocês que estavam, no olho do furacão, e a saúde mental de vocês estava, como você falou, desgastada. A linha de frente sofreu demais. Sim. E aí, como é que Acho que não foi? Só o psico, né, que é o que você falou. Acho que todas as pessoas que fizeram parte, desde o rapaz que tá no controlador de excesso, da moça que tá na cozinha, da moça que tá na guarda de pertences e na entrega de privativo, acho que todos foram impactados. A OMS, ela traz pra gente uma projeção de cuidado em saúde mental, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, que frente a um cenário de impacto, 12 meses antes, a gente tem umas questões pré-existentes daquela comunidade. Ela passa por impacto e esse impacto ele pode vir, as consequências da saúde mental, até 12 meses depois. É mais ou menos uma projeção perante as coisas que acontecem no mundo. Só que nós estamos em 2 anos de pandemia. Ou seja, e nesse cenário de pandemia, quantas e quantas vezes a gente pensou, bom, agora eu acho que vai passar. E aí voltou de novo. Ou seja, o sofrimento foi cada vez sendo mais intensificado. A fase crônica, que a OMS traz pra gente algumas fases de cuidado. E a fase crônica, que é a fase onde a gente, depois que passou a assimilação de tudo aquilo, ela foi vivenciada por nós e está sendo vivenciada ainda muitas vezes. Porque agora a gente está numa fase de novo de assimilar o nosso sofrimento. Sim. Porque as coisas abaixaram, a gente está sentindo mais o impacto, a gente está vendo, opa, eu acho que agora eu preciso cuidar de mim, preciso buscar suporte. Mas assim, será que a gente vai ter outro fôlego? Será que vai passar a pandemia? Então assim... Enquanto psicólogos, a gente tem que criar essa rede de apoio para a gente se proteger, se cuidar, e aí eu acho que também cabe à gestão pensar nisso, né? Sim. Olhar para esses profissionais. E quando nós psicólogos pensamos nos demais profissionais, o que a gente consegue fazer para auxiliar nesse processo? Sim. E aí a gente tem pensado em ações recentemente mesmo, a gente fez linkado com o Mês da Mulher, uma roda de escuta com os profissionais para que eles pudessem ter um espaço para que eles falassem deles. Sim, sabe? É importante. Então... tanto que essa preocupação foi tão existente, para mim foi mais importante, que quando começou a pandemia eu falei pro pessoal, olha, eu coloquei no grupo de psicólogos que eu faço parte, falei para alguns pacientes que eu converso, eu falei, olha, se você souber de algum familiar, algum parente, algum amigo que trabalha na linha de frente, ofereça meu serviço de valor social. Eu estou abrindo essa brecha, estou abrindo esse espaço para eles. Falei, todos, enfermeiros, todos, igual você falou, desde o controlador de acesso até o grandão lá, até o diretor da unidade. Eu falei, eu estou me dispondo, eu faço valor social, não tem problema, porque eu comentei, eu tentei entrar, não consegui. Eu falei, não, então eu vou ajudar de alguma forma. Então eu abri um leque, falei, olha, vou 1 dia, 2 dias aqui para esse pessoal. E aí vamos ver o que dá. E aí eu consegui, atendi 2 enfermeiros, atendi, se eu não me engano, uma psicóloga, uma psicóloga, atendi uma galera. Obviamente, eu queria ter atendido mais por conta que eu tinha agenda, eu falei, tá aberta, mas não vieram outras pessoas, até porque eles não tinham tempo, né? Não tinha tempo pra falar também.
Mas a importância eu dei essa importância porque eu achava necessária, porque até hoje o pessoal tá ainda passando por isso. Obviamente, estamos num momento mais tranquilo, mais leve, mais de boa, mas está acontecendo, né? Está rolando. Então, sei lá, eu acho que cabe a nós essa empatia também, né? E a gente conseguiu perceber bastante esse movimento de solidariedade, né? No Brasil, no mundo, né? Então teve muitas pessoas, assim como você, que fizeram esse movimento de... Eu conheci poucos, então que bom que teve mais. Teve bastante gente, assim, que abriu seus espaços, né? Que seja através da clínica peripatética, que eu vou trazer depois, como através do consultório de forma, o set terapêutico tradicionalmente conhecido. E é o que fez sentido para muita gente. Sim. Né? É o que fez as pessoas ter gás e falar, não, pera, vou dar um pouquinho mais de fôlego, eu consigo. Exato, quer dizer, a pessoa só precisava ter um momento de alívio, né? E essa abertura foi boa. Que bom que teve outros lugares que fizeram isso também, porque se fazia necessário naquela hora. Tinha que ser. Teve uma corrente bastante bacana. Muitas universidades, por exemplo, disponibilizaram seus alunos para fazer esses momentos. E é enriquecedor, né? Maravilhoso. Agora me conta, qual foi o momento mais peculiar, mais estranho, mais, sei lá, fora de contexto que você pegou dentro do tempo de linha de frente, de hospital de campanha? Qual foi o momento mais, tipo, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Olha, de verdade, eu vou te contar uma coisa que na hora que eu li essa pergunta, eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu tô falando no sentido mais pessoal ou no sentido profissional? O que eu respondo nessa hora, sabe? Eu fiquei pensando. Porque na parte pessoal eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, sabe? Sim. Por que eu me propus? Eu estava já numa rede hospitalar, né, de grande porte, e eu saí pra entrar no cenário pandêmico e eu falei, o que se deu em você? Você é louca? Tipo, né? Lá eu tava cuidando de maternidade, né? Então, assim, ou UTI, o que eu vim fazer aqui? Mas, enfim, aí... Então, no pessoal foi lidar com o que eu estou aqui. Lógico que depois, com o tempo, ganhou sentido. Agora, no trabalho, eu acho que, assim, é uma coisa que a equipe me traz bastante, e eu digo pra eles que eu também... Me cabe muito, porque eu também tive que elaborar bastante, é a mudança constante que a gente tá passando, sabe? É frenética as nossas mudanças. Então, desde, assim, a minha trajetória dentro da pandemia, se eu te contar para onde tanto eu fui, para o que tanto eu fiz, em 2 anos de pandemia, você fala, não foi só 2 anos em tudo isso, sabe? Sim. Além dos casos, aí tem casos mais peculiares, assim, que é o que eu falei, tem uma pessoa que faz parte hoje do meu núcleo, por uma questão afetiva, por eu estar ali naquele momento, sabe? De ter proporcionado esse espaço de despedida, né? De ter sido esse elo no momento de despedida da mãe. Então, tem casos e casos, nossa, tem desde ambusar o paciente quando acabou teve a crise de oxigênio. Então, são cenários bastante movediços, assim, que trazem pra gente bastante emoção, sei lá. Assim. Loucura, né? Não sei se eu consegui responder, porque essa pergunta me fez pensar muito, de verdade. Respondeu sim. Perfeito. Você falou, né, que em 2 anos você rodou muita coisa, fez muita coisa. O seu currículo, por si só, diz muita coisa de você. E uma das coisas que me chamou a atenção no seu currículo foi você ser integrante do Médicos Sem Fronteiras, do MSF. É uma curiosidade minha. Como é que estar no MSF? Como é que você entrou lá? Como é que surgiu? Do nada, tô no MSF, do nada não, né, mas... Tô no MSF, tô no Médicos Sem Fronteiras, eu vejo só comercial lá das crianças no NetDeal e agora eu tô lá dentro. Como é que é esse negócio? Olha, é o que eu comecei falando daquele grupo do Projeto Acolher, né? Lá eu conheci a Débora Noal. De verdade, assim, meu contato com o MSF ele era muito distante. Assim, quem é MSF? Igual meu, que via na TV? Não, eu nem lembrava se eu tinha visto na TV, sabe? Era mais ou menos isso. Deixa eu ser muito sincera. Tipo, o que é isso? Não sei. E aí eu conheci essa moça e me aproximei muito no sentido de buscar conhecimento sobre o que ela fazia. Porque eu sempre gostei muito da psicologia. Eu sempre fui aquela curiosa que eu queria entender o que estava acontecendo no centro cirúrgico, na sala de emergência. Aquela pessoa tá parada? Tá quebrado, deixa eu ver esse osso quebrado. Eu sempre fui muito... Eu fui entendendo que o cenário de emergência e de urgência fazia muita parte do meu contexto, do que eu queria e do que eu entendia como linha de trabalho. Bacana. Então, quando eu entendi o que a MSF fazia,
né, que é proporcionar esse espaço da ajuda humanitária em campo de saúde mental no mundo, e que eu podia ser aquela parte, tipo, foi aonde meus olhinhos brilhou, mas ainda sem entender muito através das leituras da Débora Noal. Sim. E nesse grupo, Projeto Acolher, eu acabei tendo um contato mais próximo, entendendo, ela fez algumas palestras, participou de alguns encontros, onde eu dialoguei um pouco das minhas angústias dentro do hospital de campanha do AMB, e eu consegui ter suporte, bastante suporte dela, principalmente, e da Laila em relação ao que fazer e como fazer, porque era uma angústia de, gente, o que eu faço aqui? Então eu era aquela que falava mesmo e chorava nos encontros, porque eu falava, eu não sei por onde ir, assim, pra você ter uma ideia do nível de sofrimento no começo da pandemia. E aí, eu sei que daí eu fui entendendo um pouquinho mais quem era MSF. Quando eu tava para acabar o projeto do AMB, surgiu uma vaga para trabalhar com a população em situação de rua em São Paulo. Isso já no cenário Brasil, né? Sim. Surgiu um projeto para trabalhar com a população em situação de rua, para cuidados em relação ao Covid. Eu falei, caraca, vai ser legal atuar, né, no Brasil, que é uma coisa diferente, você atuar no seu próprio país. Porque é uma discrepância. Visão, não sei a sua, mas a minha visão era que era só na África. Então, eu não tinha essa visão antes, entendeu? É porque eu vi só comercial. Antes de você entrar, e aí depois eu vou trazer um pouquinho mais. Mas pensar em atuar no Brasil era o que faz aqui no Brasil, sabe? Uhum. E aí surgiu esse projeto de trabalhar o olhar de saúde mental perante a pandemia com a população em situação de rua. E aí o MSF criou um centro de atuação, de cuidado para essa população na Lapa, num órgão chamado Pelezão, que é como se fosse o nosso Della Antônia. Certo. Né? E aí montamos toda uma estrutura para cuidar da população em situação de rua. Só que daí de lá, eu fui pra longe, assim, eu fui deslanchando no sentido de cada hora eu tava num lugar. Aí eu já saí dali e fui trabalhar com cuidados paliativos. Aliás, primeiro eu saí dali e fui trabalhar com UTI. Aí da UTI, acabou o projeto UTI, porque os projetos são pontuais. O MSF, ele sempre entra no território e ele sai do território em curto tempo, quando é projeto, porque assim, a gente entra, supre aquela necessidade momentânea, a gente ensina o nosso conhecimento, a gente não retém nada para nós. Então, a gente passa, a gente ensina, a gente troca e a gente capacita aquele lugar, aquele serviço, para que a gente possa retirar e a qualidade permanecer. Porque vocês têm outros lugares para ir. Isso, exatamente, conforme a curva das situações. Então, a gente fez o projeto UTI, dali fomos para cuidados paliativos. Do cuidados paliativos, a gente foi atuar na comunidade, tipo, trabalhar na rua mesmo, entendeu? Visitando casa por casa, para entender onde é que estavam os processos onde a gente precisava cuidar. Então, a gente foi de bater em porta, sabe? E aí, quando eu pensei, bom, agora eu vou descansar. E aí surgiu Manaus, no meio da história toda, quando teve a crise de oxigênio. Com mais ou menos 48 horas antes, a gente soube já que Manaus já tinha um sinal de alerta, porque não estava conseguindo as compras, enfim, questões políticas, dos oxigênios. Foi a crise do oxigênio. E aí veio aquela crise de oxigênio de 14 de janeiro. E aí todo Você lembra mundo... bem? Porque é marcante, né? Foi. Foram, assim, em um único dia, muitos óbitos, ponto... Os relatos, principalmente dos profissionais... E foi por questão política, esse é o ponto. Não tá faltando, entendeu? Foi só por burocracia e politicagem. É fogo, né? E MSF, ele tem, assim... A gente leva aquilo que a gente tem naquilo que dá. Então, a gente levou muitos aparelhos para proporcionar o oxigênio para o sujeito, esqueci o nome agora. Respirador? Mas é o automático lá de tomada, esqueci. Tem um nominho não. Aí, eu esqueci no meio do rolê. E aí a gente... Muita coisa para lembrar, né, João? Né? E aí a gente levou muitos para poder suprir, mas ainda assim não supriu. Então, o relato, né, e o que a gente tem de você ambusar o paciente ali até a hora de você falar, não aguento mais, vou ter que parar e aquela pessoa vai morrer, Então, é bastante difícil. Então, eu saí daqui de São Paulo, de cuidados paliativos, de UTI, população em situação de rua, fui para Manaus. Você foi pra Manaus, então? Eu estive em Manaus, na crise de oxigênio. E aí, fiquei um tempo em Manaus, só que em Manaus eu não atendia paciente. Quando você falou Manaus, eu pensei, só tava citando, não eu estava em Manaus. E aí, só que em Manaus eu não atendia paciente familiar, eu atendia o profissional de saúde. Sim, você tava lá para ajudar, porque o pessoal tava surtando. Eu vi uma reportagem uma vez... que o pessoal tava surtando, tava chorando, os profissionais de saúde, porque já tava difícil com o oxigênio, com tudo isso. Sem
Tipo, não tem... assim, eu imagino eles vendo o pessoal morrer na sua frente. E você não tem o que fazer. Nossa, foi duro. Então eu fui para atuar com esses profissionais, né? E aí de lá eu fui para um outro município, mais ou menos 600 quilômetros de Manaus, que chama Tefé. E aí em Tefé também fui para atuar com os profissionais. Mas lá ele foi um pouco mais amplo, porque em Manaus eu fui para atuar com os profissionais do Hospital 28 de Agosto, que foi o hospital que teve a crise de oxigênio. Em Tefé eu já atuei tanto na rede hospitalar quanto na atenção básica, na atenção especializada. A gente abrangeu todo o município no que tange à saúde mental, porque lá em Tefé não tem UTI. Então o MSF chegou montando uma UTI. Então a gente faz muita coisa, gente. A gente monta o hospital em 24 horas. O pessoal pede o dinheiro bem gasto, o dinheiro bem usado. Com certeza. E de fato, as pessoas que doam, igual eu comecei e falei pra você antes da gente iniciar aqui a gravação, né? 99% da nossa verba é pessoas como nós, que doam 20, 30 reais no mês. Bacana. E a grana, de verdade, ela é muito bem investida. Ela chega de verdade em quem precisa. Só fazer um adendo aqui, né? Fazer um parênteses. Às vezes a gente passa lá, vê o comercial do MSF e tudo mais, e não dá muita bola porque pensa, a gente acha que está sendo iludido, roubado, ou algo do tipo. Pelo seu relato, e dá para entender que não é, né? Que é algo que é realmente bem usado. Então faz sentido você doar. Se você tem interesse, se você tem interesse e possibilidade, faz sentido, né? Você quer fazer uma boa causa, às vezes você vai dar o dinheiro para um lugar que você talvez não tenha muita fé naquilo, vai num lugar que faz sentido pra você, né? Pra mim faz agora. Faz muito sentido. É o que eu falei, no começo eu nem sabia o que é MSF. Eu fui entendendo MSF, né? Com o tempo de atuação. Mas, de fato, e assim, é tudo muito declarado. Então, você entra no site, é como se fosse um portal da transparência, tem tudo. Você sabe cada real que foi gasto. Então, você sabe onde seu dinheiro tá indo. Você sabe que, de fato, ele tá sendo investido. É uma organização muito séria. Então, assim, todas as nossas ações, elas são muito bem pensadas e planejadas, porque a gente não tem dinheiro pra gastar, pra perder. É isso. Entendeu? Não pode dar tiro errado na água. Não dá tiro na água. Lógico, acontece. Às vezes você vai montar uma missão de uma certa maneira e aí, quando você tá no decorrer dela, você percebe que o cenário é outro e rapidamente a gente muda o cenário. Pra que a gente não vá com esse dinheiro pro lugar que talvez não seja tão válido e leve o dinheiro para de fato onde ele precisa para a população. Tem que ser bem acertado. Acho que todas as ONGs, né, toda organização não governamental tem que ser bem assertiva no gasto do dinheiro, porque já não é assim, já não é muito, é difícil você ter ajuda, donativos, então você tem que saber certinho. Deve ter uma equipe lá que faz todo esse estudo, né, prepara o caminho, né, antes de vocês irem até lá. Tem. A equipe de MSF é uma equipe muito grande. Às vezes as pessoas pensam, é médico sem fronteiras. Não, mas... Eu achava que eu sou médico. Eu achava que eu sou médico. Médico sem fronteiras, eu achava. Não, mas assim, é como uma grande organização. Então a gente tem desde motorista, de recepção, de administrativo. Tem tudo, uma organização. A gente tem tudo, todos os cargos que você imaginar. No Brasil, a atuação ela é um pouco mais complicada no sentido de que assim, o Brasil burocratiza muitos processos. Sim. Lá fora, eu não tenho tantas exigências, por exemplo, de alguns diplomas, de algumas questões. Então, eu consigo fazer uma contratação. É que lá fora eles pensam assim, tá aqui pra ajudar? Cheguei. Isso. Demorou. E aí eu consigo contratar o sujeito pelaquilo que ele sabe, independente do título que ele tem. Então, lá fora eu consigo valorizar as pessoas. Sim. Naquilo que elas têm de melhor e não naquele currículo que ela tem, sabe? Bacana. Que vai muito além. Então, a gente tem todo quanto é tipo de profissional que você possa imaginar. Por exemplo, lá a gente chama o nosso agente comunitário de saúde, ele chama promotor de saúde. Promotor de saúde. Então, é como se fosse o agente comunitário de saúde que a gente escuta pelo bairro, né? Que atende de casa em casa nas UBSs. A gente tem um promotor de saúde, que ele também vai trabalhar promoção e prevenção em saúde, só que no contexto da ajuda humanitária. Sim, dentro do ambiente caótico aí que está acontecendo. Muito bom. Você foi para Manaus, você fez um monte de coisa, mas você já chegou a sair do Brasil para fazer alguma missão, algum tipo de ação? É assim, o MSF ele atua em mais de 70 países. Todas as nossas missões, elas são pensadas e organizadas, como eu falei, conforme a demanda. Então, o Brasil ele é o único lugar que tem um sistema de saúde, como eu falei. Então, por exemplo, países como Afeganistão, a gente tem as missões de ajuda humanitária, por exemplo, maternidade. Então, lá não tem uma maternidade, a gente monta um hospital. E aí, como a psicologia trabalha, a gente vai fazer o acolhimento. Posso te trazer um exemplo de um caso, né? De uma atuação do psicólogo nesse contexto. A gente tem as questões do corpo da mulher nesses cenários, né? Devido à cultura
Não É pode ser muito. mostrado. Tem toda uma delicadeza. Inclusive nós, profissionais, também se pôr naquele lugar e respeitar aquela cultura, muitas vezes colocar... Isso é muito o hijab, né? Hijab que fala? Já. Isso. Exatamente, para que a gente respeite aquele lugar. Então, por eu exemplo... acho isso muito bom. Desculpa de Não, novo. É pode, porque é pode. muito bom esse assunto. Eu gosto muito dessa interculturalidade. Tipo, você entender como é que funciona o rolê pra você ter essa empatia. Que nós, como psicólogos, temos que ter e tudo mais. Mas quando vai pro lado cultural, quando fala cultural, você tá falando do país agora, mas Lógico. pode ser, tipo, eu tô aqui, vamos supor que eu more num lugar bom, sei lá, moro na elite de São Paulo, vamos supor. E aí eu vou lá pra periferia ajudar porque eu faço parte do MSF. A interculturalidade, tipo, peraí, deixa eu me colocar aqui no lugar da galera. É muito bom isso, desculpa. Porque daí eu reconheço o sofrimento do outro. Isso. Eu valido o sofrimento do outro, eu entendo aquele contexto que o outro tá. Então, por exemplo, né, atendemos uma mulher que chegou com muitas dores abdominais, acompanhada do pai e do pretendente, que lá é imposto, né? E aí a equipe colocou pra dentro, faz aquele atendimento, né, mais breve, isso é um hospital de estrutura MSF, montado 100% por nós. E aí você vai atender ela, fala, pelo amor de Deus, você não conta porque eu tô aqui. Inventem qualquer motivo pelo qual eu tô aqui, porque eu não posso falar o real motivo pra quem tá lá fora. E aí você vai ver essa mulher tá grávida, né? Só que ela não é casada, então o que ela faz com essa criança? Né? E aí você tem que pensar como é que você ajuda ela pra que ela não seja morta e nem o filho, sabe? Esse é um cenário de uma atuação, por exemplo. Que barra. Lógico, teve um desfecho positivo, mas o quanto você tem que driblar essas situações. Então, cada cenário é de uma forma. Então, quando você trabalha nessa emergência no sentido de ser um hospital, essas peculiaridades que a gente tem que ter. Né? Então, o cuidado, a delicadeza nessa escuta para que você não leve para o outro aquilo que não dá. Mas como a gente trabalha nesses 70 países, cada um é de um jeito. Né? No Haiti, a gente trabalha muito com a questão da violência doméstica. Porque a mulher, ela é muito moeda de troca. Né? Então, assim, se você pode ficar com a minha mulher em troca desse negócio. Né? É uma noite. E aí, só que são vários homens fazendo esse abuso. E aí você vai fazer a escuta e vai entender. Você vai falar com aquela mulher que aquilo que ela tá vivendo é uma violência doméstica. Porque lá fora não se entende como uma violência doméstica. Porque, bom, eu vou trazer arroz pra casa. Né? Então eu não vou entender que eu tô sendo violentada. Então cada lugar, cada cenário é uma delicadeza e cada um é um impacto. E aí você respira e fala... Não. E aí já vem a próxima pergunta, pra isso... que é isso que eu quero te perguntar. Pode falar. Psicólogo ou profissional, qualquer área que seja que ele atua, volta bem de uma missão do MSF? Mano, porque o que você conta, tipo, eu já fiquei angustiado aqui pela história que você contou do Haiti, por exemplo, não só essa, mas a moça que engravidou e não podia contar. É tenso. Como é que volta? Como volta a cabecinha da pessoa que tá no MSF numa missão dessa, por exemplo? O MSF tem uma delicadeza muito grande com os seus profissionais. Eu acho que eu tenho que cuidar de quem tá aqui para que eu consiga cuidar de quem tá lá. Sim. Né? Então, isso é muito preconizado em qualquer um dos 70 países que a gente atua. Então, a gente tem psicóloga dentro do MSF, né, que tá para os staffs. Então, ela está ali para nós. Sim. Então, a gente tem os nossos espaços que ali mesmo a gente tira. Então, às vezes o dia foi super turbulento. Preciso falar, socorro. Né? Ajuda. Então, ali mesmo no cenário, né, da atuação profissional, a gente já tem um suporte. E isso é muito válido. Porque daí faz com que você volte para tua casa. Lógico, você vai voltar com toda essa bagagem. Que ela vai vir junto contigo e vai caminhar contigo por onde você estiver. Mas você volta com esse impacto. Mas você volta com, sabe, uma base ali. Você conseguiu falar com alguém. Você conseguiu esse espaço de escuta. A própria rede de profissionais do MSF é uma rede assim. A gente não tem entre nós uma disputa de cargo, de espaço, de... Não, é muito... tipo de instituição não tem isso. Não tem, rola. É muito humanitária. Lógico, tem as briguinhas, tem as coisas... É normal, humano, somos sujeitos. Mas, assim, tá todo mundo ali em prol de uma causa. Exato. Ou seja, então, assim, a gente consegue ocupar os nossos espaços e tá junto, sabe? De eu poder chegar e falar, pô, meu dia foi difícil, meu também. Vamos sentar, então, vamos tomar aqui uma cerveja e vamos respirar aqui e falar sobre isso. Porque vamos daí tomar o famoso cafezinho. Isso, porque daí a gente consegue aliviar, sabe? Então... A gente volta desgastado, mas ao mesmo tempo a gente já consegue ir trabalhando isso dentro da própria organização. Sim. Dentro daquela questão que eu falei da cultura,
ainda vou nesse assunto. Tipo assim, nessa questão do lado psicológico, a pessoa se sentir bem ou não. A pessoa, por exemplo, nós estamos aqui, nós comemos, nós bebemos, nós temos nosso carro, nossa casa, não temos algum tipo de necessidade física, fisiológica, no sentido de eu como, eu bebo e tudo mais. Aí você vai para um lugar desse, é um choque cultural muito grande. Como é que você lida com isso? Como é que vocês lidam com isso? Porque, como eu falei, nós temos aqui uma certa boa vida se comparado com outros lugares mais emergentes. E aí, como é que fica? Como é que é o choque de realidade? Eu vou trazer o Brasil. Eu acho que... Manda. Até pra gente entender, tem uma psicóloga que eu uso muito a fala dela, que a gente teve a oportunidade de conhecer o Brasil profundo. Porque da onde vem a nossa origem, né? Da onde a gente começou. Então, quando eu tava em Manaus, quando eu tava principalmente em Tefé, eu fui entender muito mais isso que você tá me dizendo. Porque daí a gente pensa assim, caraca, no Brasil tem isso? Né? Pra você ter uma ideia, eu fui... Não é louco tem, isso. No Brasil tem esse tipo de necessidade? Tem. A gente acha que não, e tem. Tem, e quando a gente se depara isso, eu percebo o quanto rica, sabe? Eu sou. Exato. Por ter uma casa que ela não flutua em cima de um rio. Ela sabe, ela tá fixa aqui. Eu não corro o risco de cada vez que a maré subir, a água chegar. Eu corri o risco de perder tudo, sabe? Sim. Pra você ter uma ideia, quando a gente teve uma vez que eu pedi comida lá, e a comida veio numa sacolinha plástica. Veio o arroz numa sacolinha plástica, o feijão numa sacolinha. Eu falei, caraca, como é que eu vou comer isso aqui? Com a mão. E pra eles eram as coisas mais... É uma coisa rotina. Você pedia... não era um lugar super chique da cidade, mas também não era um lugar super, né, básico da cidade. E aí veio aquela comida na sacolinha, a gente se olhou e falou, eu acho que a gente coloca isso aqui no prato, e assim mesmo, né? Então você pensa, ele pediu, um dos nossos colegas pediu um peixe inteiro frito e tal, e veio numa sacolinha mesmo, assim, sem nenhum... Aí você fala, bom, eu acho que é assim, né? Bora comer, eu tô aqui e tá tudo certo. Então, a diversidade de cultura, a gente vai se adaptando com ela, mas é difícil. Nós temos um amigo em comum que ele é missionário. E aí ele rodou um monte de lugar. Ele foi pra Manaus, nos Ribeirinhos, hoje ele tá na Romênia, hoje estão pegando o pessoal lá da Ucrânia, os refugiados da Ucrânia, porque é a divisa da Ucrânia ali, Romênia. Mas ele rodou muito. E eu tenho uma inveja dele por isso, porque é interessante essa interculturalidade. Ele foi no Chile, Manaus, esses lugares assim. Aí ele conta, né, que tipo assim, você quer fazer sua necessidade física, né, fisiológica, quer dizer, e aí você tem que cavar um buraco, foi o que ele viveu lá. Cava assim um buraco, faz lá, enterra e vai embora. Ou então, por exemplo, lá em Manaus tem muito disso. Os barcas, né, que fala barcas. As catraias. Isso, eu não sabia catraias. Aí você chega lá, coloca sua redinha, deita. Ele falou que acordou e tinha um monte de rede aqui na cara dele, assim, um monte. E é isso, tipo, você pensa, pô, no Brasil tem isso? No Brasil tem isso, por exemplo. Eu e a Silane fazíamos parte de um projeto que fazia parte de uma igreja que aqui no Morro da Quibom, aqui em cima, parte da gente aqui, uns bairros pra frente. E aí, a gente fazia umas visitas lá, né, pra conhecer a família, entender a necessidade e tal, conhecer todo o negócio. E incrível, tipo assim, pra chegar na casa da pessoa, você tinha que descer um portão no barranco. Essa era a escada pra casa da pessoa. E tá aqui do lado. Eu pensei, aí depois que saímos de lá, eu falei, nunca que eu pensei que alguém... E assim, eu nem contei o que tinha dentro da casa. Tipo, era bem decadente. Aí você pensa, pô, eu sou rico pra caramba por ter luz em casa. Sim. Por não precisar descer que era um portão deitado no barranco pra você descer. E aí você, pô, caramba, isso pra mim é enriquecedor, porque mostra o quanto às vezes nós temos muito e faz a gente ser gratos também pelo que nós temos, né? Porque eu acho que o sentido de vida é esse, é você ter seu propósito, mas também ser grato pelo que você tem, né? Na minha primeira missão MSF, eu devolvi várias coisas pra casa. Tipo, eu falei, gente, eu não preciso, tô levando muita mala. Mas eu fui me dar conta lá, sabe, que eu não precisava daquilo. Tive colegas que falavam, não, vou doar isso aqui, eu não preciso. Mas é que daí aí que você percebe, sabe, que você precisa do mínimo, né, assim, do essencial. E aí você percebe o quanto você... Eu lembro que eu levei, sei lá, 4, 5 calças jeans, aí eu levei 10 bermudas, E aí meus colegas, tipo, de MSF há muito tempo, com uma mochila nas costas, falei, mas como é que tu vai ficar aqui tanto tempo com essa mochila? Não, o suficiente, eu lavo e uso de novo. A roupa não é pra lavar e usar de novo.
Nossa, e eu lá com minhas 2 malonas pedindo pra comprar bagagem extra, tipo, sabe? E aí a gente percebe quantas coisas desnecessárias a gente tenta cultivar ao longo da vida. Então a MSF também ensina isso, que você precisa ter o útil da vida e não essas futilidades do dia a dia. Sim. E aí a gente muda a nossa mentalidade, muda o nosso pensamento pra entender que, peraí, não eu posso ser mais com menos, né? Esse é o ponto. E eu penso assim, que você falou já, né, que o MSF não é só missões fora do país, é missão dentro. Você falou que fez um monte de trabalho aqui em São Paulo, por exemplo, né? E a forma como o MSF trabalha é uma forma muito mais de dar o apoio, dar o suporte, vamos supor, você é uma pessoa que está, um profissional que está lá, você não sabe conduzir tal coisa, chega no MSF e traz para você, assim, 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 eu saio. Aí depois que consolidou, eu saio. É sempre assim, então? Não, é que assim, no Brasil nós temos o SUS estruturado, certo? Então, para a gente atuar como somos uma organização voltada para a saúde, a gente tem, e no Brasil temos o SUS, a gente sempre tem o pedir licença para estar naquele espaço, mas sempre lembrar que nós não somos aquele branco europeu chegando no Brasil querendo ensinar, porque daí eu não consigo fazer o trabalho, né? Então eu sempre respeito. Eu tô vindo de uma missão muito recente, que é em Itabuna. No Brasil fica mais fácil a gente contextualizar algumas coisas. Sim. Em Itabuna, em decorrência das enchentes. Itabuna, Bahia, não foi? Isso, que deu... na Bahia, por conta das enchentes. Foi pancada. Não adianta eu chegar lá e dizendo eu sei tudo e vocês não sabem nada. Não dá, é humildade, né? Então, assim, o que a gente buscou trabalhar muito, né? O que vocês têm que, partindo disso, a gente consegue ajudar. Né? Então, as missões, elas são pensadas naquilo que o território precisa. Sim. Então, quando a gente chegou lá, a gente sempre tem o que a gente chama de missão exploratória, para vocês entenderem um pouco como é pensado um projeto. Então, sempre vai uma equipe primeiro, né, pensando, vamos ver o que aconteceu nesse cenário e como eu posso ajudar para que depois, posterior, logo imediatamente, eu consiga mandar a equipe. Porque não dá para você chegar e falar, é assim, esse assado. Não, a gente não sabe a realidade do pessoal. Diferente dos outros países, que não Sim, tem, que não e eu tem, consigo chegar com o meu fácil. próprio hospital, monto uma estrutura em 24 horas e eu vou botar médico Isso. e enfermeiro para atender Aqui e toda não, a equipe. Porque, além do SUS, mas, tipo, peraí, como a gente falou, o SUS, ele é geralzão. O SUS daqui de São Paulo, de Santo André, é o SUS lá de Itabuna, Bahia, depois de uma enchente, é outro. Então você tem que chegar lá e, tipo, vamos lá, o que vocês gostam, o que vocês têm, como eu posso ajudar vocês, para que a gente possa se dar bem aqui e ajudar. Porque se você chegar lá querendo mandar nariz em pé, não rola. Não dá. Então a gente sempre faz as adaptações dos nossos projetos, a gente sempre, lógico, a gente tem os nossos princípios, e eles são muito fixos nas nossas atuações, dentre eles a imparcialidade na questão política, Sim, né, a neutralidade no contexto que a gente está, porque a gente tem que ser diplomático sempre. Então, isso são alguns dos nossos princípios que a gente firma muito. Então, quando eu chego em Itabuna e eu vejo qual é a necessidade daquele município, eu vou chegar com o melhor que eu tenho e como eu posso somar conforme a necessidade que eles me apresentam. Sim. Eu preciso sair, porque assim, quando a gente pensa em ajuda humanitária, é uma coisa super importante falar. A gente sempre acha que chega sempre para somar. Mas uma ação mal planejada, eu faço pior do que quando está o cenário. Então, eu tenho que pensar muito bem, sempre de forma muito coletiva, para que eu entre esse espaço, eu adentre ele de uma maneira muito segura e para que eu saia e eu consiga sair de uma maneira que eu não deixe mais estragos do que o que já existia. É tipo assim, se você não tá aqui pra ajudar, é muito ajuda que pouco atrapalha. Aquele ditado é real. Mas acontece, viu? Muitas ajudas humanitárias de forma mal planejada. Então, assim, não adianta eu chegar, por exemplo, básico, né? Eu chegar em Itabuna com toda uma estrutura, montar uma unidade básica de saúde naquele cenário que foi devastado, que não tem mais a unidade. E eu chego, contrato os melhores médicos, mando de todo lugar do país pra lá e tá. E aí, pra mim ir embora? O que eu deixo para aquele município? Exato. O que aquela população vai ter quando eu sair? Não adianta. Eu tenho que pensar nas minhas ações, pautado como que o município consegue dar conta quando eu sair. Então, por exemplo, nós saímos de Itabuna agora, na semana passada. No município tem uma educação continuada, firme, ou seja, eles conseguem continuar o trabalho. Então, eu posso sair tranquilamente, sem pensar, porque o trabalho foi feito de forma coletiva, né, diplomática, o município tem uma estrutura impecável, profissionais engajados que vão continuar. Eu consigo me retirar. Sim, então, sempre é pensado dessa forma. Perfeito. Então, quando a gente estava, por exemplo, com o Pelezão em São Paulo, com a população em situação de rua, a gente tem que pensar, será que os CTAs do estado de São Paulo, né, do município, aliás, consegue dar conta?
Senão eu não posso ir mais além. Eu tenho que recuar. Porque senão eu deixo mais do que ruim. Você causa do que mais dúvida do que certeza, né? É. Você falou de que tem um monte de gente lá, tem uma galera. Como é que é formada a equipe multidisciplinar numa missão e como é que vocês interagem? Como é que rola essa troca? Você hoje qual é o nome? Coordenadora de equipe, né? No CHM. Isso. Como é que é lá no MSF? No MSF também tem uma estrutura, lógico, hierárquica, mas ela é muito trabalhada de uma maneira horizontal. Então eu tenho o meu gestor, mas eu também tenho total liberdade de construir os projetos com Isso é importante. Isso. Que é o que eu tento trazer para minha prática também dentro da CHM. Porque eu acredito muito que a construção de forma horizontal, ela dá mais certo. Eu concordo. Eu trabalhei, por exemplo, 5 anos em RH na empresa. E, obviamente, corporativo não tem isso, é vertical. E não dá certo. Não adianta chegar mandando e... Isso, mas eu tinha um chefe que ele era o cara. No bom sentido, assim, de ele... Se ele tinha dúvida, ele falava, Davi, me ensina. Ou então, se ele queria uma opinião, ele falava assim, ó, tá aberto pra falar comigo. Ele não tinha mesa própria, igual o sala própria. Ele ficava do meu lado. Sala própria na saúde pública é difícil, meu amigo. Gente, a gente não tem isso, que eu pensei no corporativo agora, que o pessoal lá tem, né? Cada salinha, condicionado fechadinho. Ele ficava do meu lado aqui. E ele fazia, ele não falava dessa forma, de forma horizontal. Ele não falava esse tipo de horizontal, mas dava a entender. E fluía muito bem, nossa equipe fluía, tipo... Era uma que outra ali, e a gente rolava, fluía, Davi, deu ruim, me ajuda, Davi, toca esse projeto, ele falava. Eu era assistente de RH, ele era gerente geral, eu falava, Davi, eu quero que você toque esse projeto porque eu entendo que você tem habilidade X que eu não tenho. E isso crescia na gente. Você sente a parte do projeto todo, né? Então, em MSF a gente constrói tudo, lógico, a gente tem as deliberações, porque a gente tem 5 centros operacionais que vão ordenar e coordenar todas as ações nesses 70 países, até para que tenha sentido as ações. Então, lógico, algumas coisas são protocolos, né, como qualquer outro lugar, mas a gente tem total liberdade para dizer, olha, talvez esse protocolo não está dando certo, porque esse território tem uma peculiaridade diferente. Então, a equipe, a gente sempre foi muito entrosado. Então, ali tem médicos, físio, ali tem administrativo, a gente tem motorista e a gente está todo mundo junto, vamos fazer uma discussão de caso, todo mundo junto? Vamos. Bacana. Sabe? Desde toda a interação em coletiva, assim, tudo é feito, pensado junto. A gente tem os nossos momentos de encontros diários. Isso é importante. Numa diários, equipe, porque... Ademais, sendo MSF, tem que ter. E principalmente porque é a questão que eu falei, a gente não tem como gastar dinheiro onde não tá dando certo. Então, as ações, elas são pensadas e repensadas diariamente. Então, assim, eu atuei durante o dia, como foi? Bora lá, todo mundo fazer uma roda aqui rápido, vamos trazer o que foi feito, porque se não tá legal, a gente já muda, a gente já modifica, a gente já reestrutura. Então, esses momentos em coletivo faz com que as pessoas se aproximem muito. Então, até quando acaba a missão, você fica, agora eu vou embora. Porque a pessoa vira sua família, né? Você tá ali, você tá junto. Vocês voltam a se ver em cada projeto? Ou assim... tem uma equipe formada que sempre se vai junto ou é aleatório? É rolê aleatório? Tipo, roleta, caiu você, vamos lá. Como é que é? Na verdade, assim, o MSF ele tem um pool de vagas, que é como se fosse um banco de dados. E assim, tem missão que, tipo, tu não vai ter perfil, eu vou ter mais perfil, a outra vai ter mais... Isso é estudado, né? A gente tem as avaliações de perfil, elas são bastante constantes. Então tem muita gente que se encontra em diversas missões, daqui a pouco tá namorando, tá casando, ou seja, tipo, tem muito isso. Beleza. Então, tipo, a gente tava em Manaus e hoje a galera que tava em Manaus comigo tá todo mundo junto no Rio, em Petrópolis, sabe? Então, aí eu juntou uma pessoa que tava comigo no paliativo, a outra que tava comigo em Tefé e outra que tava em Manaus, estão todos os 3 juntos em Petrópolis. Que bacana. Sabe? Então a gente consegue ter muito, eu tô falando... É um network do caramba isso aí. Tô falando isso em Brasil, mas assim, nós temos hoje duas colegas próximas que as duas se calharam em momentos diferentes, mas estão no mesmo projeto agora. Sim. Sabe? Então, você sempre cruza, não adianta, você sempre cruza. É uma família, então você tá sempre junto. É tipo assim, você tá lá, você tá no MSF, tá aqui, aí fala, Ivna, seguinte, surgiu um caso X, surgiu uma situação X, você está convidada a comparecer. Não, sua passagem tá pronta no e-mail mesmo. Já fiz a passagem, você vai tal dia e tal horário. Quando eu falo convidada, eu tô sendo educado, você tá convidada aí, com certeza, a tal lugar. Não, teve um dia que eu acordei numa missão, foi muito engraçado, assim, eu acordei e todo mundo você tá pronta manda já? mala.
Não, todo mundo arrumando mala. Eu, o que tá acontecendo? Ai, a gente acordou, tinha uma passagem já. Eu falei, deixa eu olhar meu e-mail. Não tinha nada. Eu falei, eu não vou. Tipo, vocês vão tudo, eu não vou. Ou seja, todo mundo recebeu. Ninguém sabia? Recebeu suas passagens no e-mail. Eu fiquei desesperada. Eu liguei pra casa, assim, desesperada. Eu falei, vai todo mundo embora. Eu fiquei sem chão, porque, ou seja, minha família, quem tava ali, minha rede de apoio. Galera. E aí eu chorei. Eu sei que eu chorei tanto naquele dia. Ah, deve ser. Eu fiquei chocado aqui. Eu chorei porque eu falei, caraca, todo mundo vai embora. Eu vou fazer o quê? Sabe, assim... Então, ou seja, a gente é de fato uma família e não tem muita... A sua passagem está comprada, porque você está no contrato. Sim. Né? Então, assim, a missão vai caminhando conforme vai acontecendo as demandas e você vai indo junto. Sim. Então, quem é muito enraizado, assim, não dá para estar numa ajuda humanitária, porque você não tem muita raiz. Tem que ter. Você tem que ser livre. Você tem que ir para onde der para ir. Assim. E uma perguntinha. Como é você trabalha no CHM? Como é que você lida com isso? Tipo, como é que você trabalha com esses dois? Tipo, como é que você equilibra isso? A gente tenta equilibrar, na verdade, né, amigo? Tem vezes que não dá muito, a gente dá uma surtada também. Sim. Né? Se sobrecarrega, natural. Mas o MSF dá uma total liberdade. Você fala assim, olha, nesse momento eu não tô disponível, nesse momento não dá. Uhum. Ou, por exemplo, olha, eu tenho X limite de tempo, eu posso trabalhar tal horário. Então, é uma organização que você consegue ter essa liberdade. Diferente daqui, que eu tô no contrato CLT e é uma outra história. Sim. Né? Lá eu consigo dialogar e falar, olha, eu só tenho X tempo. Vale? Dá pra ser assim? E aí tudo se ajusta. Então, eu tenho a maior flexibilidade lá, não que o meu trabalho daqui não tenha. Sim. Né? Eu tenho uma gestão muito próxima, muito parceira também. Isso é bacana. Que eu consigo trazer esse cotidiano de MSF pra minha vida. Mas lá é um contrato diferente, então eu consigo dizer, olha, eu sei que vocês me pagam por 40 horas, mas eu tenho disponibilidade de 20. Tá tudo certo? Posso fazer 20? Dá pra fazer um contrato de 20 horas? Será que eu consigo dar conta da demanda em 20 horas? E, enfim, aí a gente vai se organizando. Então, tem uma flexibilidade. Menos mal. Porque eu fiquei pensando, se a pessoa manda e-mail pra lá, você tem que ir, parceiro. E aí, como é que é? A parte boa é que você tem essa proximidade com os seus gestores que facilita e te permite isso. Até porque também... querendo ou não, é enriquecedor para eles ter alguém que trabalha com isso, porque você, como eu falei, a bagagem que você tem, que você tira, fora a sua bagagem de 1000 bolsas que você quis levar na primeira vez, a bagagem de experiência é muito boa, né? Então eles têm isso, é para eles bom também, né? Essa parte. Eu acho, é o que eu falei do conhecimento, né? Isso ninguém me tira. Então Exato. Essas trocas que eu faço, lógico que elas refletem na dinâmica do meu dia, Sim. A forma mais diplomática que eu busco trabalhar, isso reflete na dinâmica da minha própria equipe, que é uma equipe grande. Então, quando eu trabalho em mim a diplomacia, é mais fácil de eu trabalhar no outro, esse processo diplomático. Então, sempre vai favorecer. Assim, essa troca sempre é constante. Sim. A sua experiência no MSF, ela é enriquecedora. Te ajuda pra caramba. Você contou aqui no podcast, eu tô maravilhado. Né? Eu sei que nem tudo são flores, mas estou maravilhado. O que você tira de aprendizagem disso tudo, do MSF? O que você tira? Poxa, isso aqui eu aprendi e é algo que vou levar pra vida toda. Olha, a diplomacia eu acho que é o que nós estávamos falando, mas eu acho que tem um link muito real. Eu falo muito isso em casa. Quando você... Porque assim, nem tudo vai ser flores, né? E nem sempre as relações são fáceis. Então, você ser diplomático... Olha, a criança tá saindo aqui no nosso som. Tá Deixa, no som. Faz parte. Quando a gente é diplomático, né, a gente consegue adentrar todos os espaços. Sim. Então, quando eu penso em ajuda humanitária, eu penso muito no processo de escuta do outro, né, de forma muito empática, mas lembrando que a empatia não é aquilo só que eu quero para mim, que eu projeto para o outro, mas aquilo que é válido para o outro. Sim. Né? Então, quando eu consigo atuar dessa forma, é o que eu mais tiro de rico, assim, do meu trabalho e que soma no trabalho atual e já me perdi na pergunta. Você divagou, né? Você divagou, a criança chorou, foi tudo ótimo. Mas você falou da diplomacia. O fato de você ser diplomático vai te ajudar, né? Eu acho que, com certeza, isso deve estar na premissa e valores do MSF. A diplomacia, porque, como você disse, você vai para... Vamos supor, você vai pro Irã, vai pro Afeganistão, você vai para o Haiti, para Cuba, Brasil, culturas diferentes. O Brasil é um país continental. Aqui no Sudeste é uma coisa, lá no Norte, no Acre, é outra. No Noroeste, acho que é Noroeste lá já, o Acre, né? É acho Norte. É Norte ainda? Norte. Toda aquela, são sete estados ali do Norte. Isso. Então é outra, então muda bastante. Então
A diplomacia é importante. Você falou, vou lá pra... Meu Deus. O Rio de Janeiro. Petrópolis, tava lembrando da cerveja. Qual é a cerveja? cerveja? Na cerveja que vem. Qual é o nome? Eu lembrei aqui. E lá é diferente, então você tem que saber lidar com tudo isso. Então a diplomacia vai ser o caminho mais ideal, então melhor que você pode fazer. Ainda mais quando você trabalha no meio das políticas públicas, que está completamente interligado com a política e principalmente política partidária. Uhum. Então, se você consegue ser diplomático, você atua. Sim. Não que seja tranquilo, mas você consegue atuar. Perfeito. É essa questão de você ser isento, né? Obviamente, não tem nada a ver com isso, mas foi uma situação que eu vivi. Eu trabalhei no RH, como eu comentei, e eu fazia parte do RS, né? Recrutamento e seleção da equipe. E aí nós íamos abrir uma loja da empresa aqui na Anchieta, né? E fizemos um processão, tipo, muita gente, porque é uma loja enorme, era uma loja de 2.000 funcionários, sei lá quantos mil funcionários. Então era um processão. E aí nós fomos chamados para fazer, a subprefeitura do Ipiranga nos chamou, você deu espaço lá, o auditório, para fazer o processo, porque era muita gente, né? Tipo, eu atendia acho que 500 pessoas por dia, todo dia. E aí, subprefeitura. Então já vai pegando o negócio aí. Aí chegando lá, nós somos uma empresa que não tem rabo preso com ninguém. Nós éramos uma empresa que não tinha rabo preso com ninguém. Aí nós estávamos lá fazendo entrevista, aí chegava o secretário do fulano. Então, eu tenho um parente que tá aí, você pode dar uma forcinha? Aí eu olhei assim e falei, é sério que eu tô vivenciando isso, né? Aí eu falei, claro. Aí o que eu fazia? Vou fazer sim. Aí eu colocava a ficha dele pra trás. Eu não fui imparcial, eu sei que eu não fui imparcial, porque não deveria contar isso, o participante não tem nada a ver, o candidato não tem nada a ver com isso, mas colocar pra trás, porque na minha visão, na época, faz o quê? 5 anos que eu saí de lá já? Que ele tá na empresa até hoje. 19? 19 que eu saí. Não, 5 meses, faz 3 anos que eu saí de lá. Então, na minha cabeça naquela época, eu pensava, não, quer saber então? Vai pra trás. Mas é esse o ponto, a imparcialidade, nós temos que ter isso. Então, se não tiver, não rola. Porque aí não foi só um cara, foram todo dia, toda hora vinham o assistente do vereador. Tenho 3 parentes aí, tem que dar aquela forcinha. Engoli a mão, assim, eu queria matar esses caras. Porque eles viam com a politicagem, porque é comum deles fazerem isso, né? A mão lavar a outra. É comum, é incrível como é comum. E não é assim que a banda toca, né? E aí você vai enfrentar um ambiente como esse, que chega lá o filho do prefeito, ou sei lá, o parente do prefeito, eu sou o parente do vereador XYZ. Tá bom? Você é igual o outro aqui, ó, o cara que tá em situação de rua, a mesma coisa, você e ele, né? No sentido de prioridade. Quando a gente pensa, por exemplo, se a gente pensar em qualidade de atendimento no setor hospitalar, se eu tenho um atendimento eficiente, né, bom, positivo, pode ser qualquer pessoa que chegar ali. Uhum. Eu vou conseguir proporcionar da mesma forma. Sim. Né, essa qualidade. Já sofreu carteirada? Normal. Isso aí é sempre, mas eu sou diplomática, então Beijo. Tá tudo certo. A gente eu vou driblando, vou atuando, logicamente. A trabalhar com a política e ser técnico ao mesmo tempo é um desafio diário, né? Faz parte. Mas eu também tenho que pensar até que ponto vai, até como dá para ir, como não dá. Sim. Né? São espaços, é o que eu falei, né? Estar num cenário de uma saúde pública, seja qualquer tipo de política pública, você está sempre também conectado de alguma forma na política partidária. Sim. Né? E aí você tem que ver qual... É sempre com muito jeitinho, né? Cuidado. Mas com jeitinho no sentido não de fazer, mas no sentido de falar, olha, amigo, calma, vai dar certo, essa pessoa tá na fila, tem outras também. Então, calma aí que... De novo, a diplomacia. Diplomacia sempre vai fazer com que a gente consiga atuar em todas as vertentes. Aí eu consigo ser técnica e diplomática ao mesmo tempo. E ética. E ética, exatamente. Que olha que é onde as pessoas se perdem bastante. Eu confesso que na época lá eu não fui ético, mas era outra cabeça. Mas é porque eu fiquei pistola mesmo com o cara. O cara querendo dar... Foi aquilo que aconteceu naquela época, né? Como deu pra ser naquele momento. Exato. Receber carteirada é difícil. Então, quando você recebe uma carteirada dessa pra você driblar e você fala... Pra você lidar com esse bendito, né? Lidar como funciona é tenso. Você já passou por algum apuro no MSF? Além dos comuns, que você já talvez passe, já passou por algum apuro, tipo... Caramba, agora o que eu faço? Igual aquele que você acordou, todo mundo indo embora, você ficou. Foi um apuro pra você? Com certeza. Aquilo me fez perder o chão, assim. Isso eu acho que... Tem outras questões, mas o MSF, como ele dá
muito suporte para o profissional, porque o staff está sempre em primeiro lugar, isso é muito bacana falar, né? Os apuros são mais no sentido do sofrimento psíquico frente às situações que você vivencia, por exemplo, né? Ou, tipo, todo mundo do hotel pegar Covid, aí todo mundo ficar isolado dentro do seu próprio quarto. Então, você já está isolado da família, você já está longe de todo mundo. Então, a gente usa os espaços coletivos, como, por exemplo, o espaço do café, para todo mundo se reunir. Sim. Aí, quando todo mundo pega Covid e cada um tem que tomar café dentro do quarto, por exemplo, esse é um perrengue né, difícil de lidar. Mas, assim, eu acho que alguns perrengues acontecem, mas a gente vai libando eles aos Dá um jeito, né? pouquinhos. Somos resilientes. Tipo, desde a barraca furar, e aí você tá dormindo na barraca e não tem outra, mas tá tudo bem. Aí choveu e depois no dia seguinte você procura outra e... Aí você tem que levar um silver tape. São ferramentas que você vai lidando. E vai aprendendo como lidar com essas situações. Mas a galera ir embora e você ficar sozinha é um perrengão, assim. Imagina. Tirou o chão ali. Você acordando ainda? Exatamente. Dureza. Você falou que para uma pessoa estar no MSF, ela não tem que ter raiz, ela tem que estar disposta a se locomover para lá e para cá e tudo mais. Você recomendaria uma pessoa, um amigo, um parente, qualquer outra pessoa a se aventurar no MSF? Se sim, por quê? E quais seriam, tipo, os pré-requisitos que ele teria que, tipo, você tem que abrir mão disso, então você tem que entender que a banda toca desse jeito. Você recomendaria primeiro de tudo? Com certeza. Né, eu acho que dá pra ver o afeto pelo qual Sim. eu falo de MSF. Sempre falo que é uma família e a gente tá sempre interligado de alguma forma, que em prol do outro. Então, com certeza. Agora, em relação do que você abdica, acho que a gente na vida vai se abdicando várias vezes de várias coisas, né, no decorrer dela. E o MSF faz isso com uma ruptura muito grande. Então, você não tem a raiz ali. Né? Ou você tem a raiz, mas ela vai caminhar com você, por exemplo. Vai ramificando, né? Exatamente, ela vai indo junto. E é lindo isso, porque você vai tecendo de uma forma muito, muito bonita, muito humana. Mas tem os seus desafios em relação para você entrar. Por exemplo, se a gente pensa em processo seletivo, né? São processos seletivos bastante puxados, bastante criteriosos, né? Porque você tem que ter uma visão de cultura, de mundo, né? O que está acontecendo na Ucrânia? Por que aconteceu isso, sabe? Então você tem que estar ali, você tem que saber o que você está fazendo, né? E sempre pensar que porque eu não gosto, eu quero ajudar o outro, por isso que eu estou entrando aqui. Não, você não vai entrar com assistencialismo, você vai entrar com o seu conhecimento técnico perante aquilo, sabe? Sim. Então, acho que o caminho, por exemplo, eu sou um psicólogo, quero entrar no MSF. Estude urgência e emergência, estude o que é o cenário de desastre, entenda como que você vai atuar, porque o seu atendimento vai ter começo, meio e fim. Sim. Talvez você vai pegar aquela pessoa que acabou de sofrer uma explosão, caiu tudo, né, como Beirute, você vai chegar ali, você vai atender. Você não vai ver mais aquela pessoa. Então, você vai ter que dar o melhor no começo, meio e fim, sabe? Você pode ter compaixão, amor ao próximo, o que você não pode é ter dó. Que o pessoal confunde. Não dá, né? Não Não dá é, pra psicólogo trabalhar com dó. Exato. Porque senão, aí o pessoal erra nisso, né? Tipo assim, a gente fala assim, nós temos empatia. Eu tenho empatia pelos meus pacientes, acho que talvez um dos pilares da psicologia é ter empatia pelo paciente, mas eu não posso... Eu sinto a dor dele naquele momento, porque eu estou ali com ele, só que acabou o atendimento, eu não pego a dor dele pra mim, a não ser que eu tenho que trabalhar ela para as próximas sessões, seja algo contínuo. Mas a empatia tá aí. Você vai trabalhar um caso lá, caiu o prédio de Beirute, você pega a pessoa que estava lá nos destroços, traz ela, trata ela, tem empatia, porque você não vai conseguir fazer isso sem empatia, tenta deixar ela mais salientada daquilo e depois você vai embora. Nunca mais você vai vê-la. Então, você não pode ter dó. Igual às vezes a gente tem dó de ver um noticiário X e fica com dó. A gente pode ter dó, sim, mas como profissional, não. É esse o ponto, né? Sim. Então, o processo ele é um processo criterioso, até porque, igual eu falei, a gente tem centros operacionais. Então, por exemplo, no Brasil, nós estamos sob o Centro Operacional de Bruxelas. Então, o nosso processo seletivo, ele tem uma etapa Brasil, no nosso escritório do Rio de Janeiro, onde a gente já tem um primeiro contato para entender um pouco, e principalmente se a gente respeita e entende como fundamental aqueles princípios de MSF, e ali acontece 2 ou 3 entrevistas. Só que ao todo são, 10 entrevistas, porque você tem toda a etapa de Bruxelas, o qual aquelas pessoas vão se conectar com você, depois vão dialogar entre eles, e aí você vai entrar em contato com quem está em campo. Então também tem o gestor em campo,
Sim. que também vai trabalhar com você esse processo seletivo. Bacana. Ou seja, as etapas são bem criteriosas, mas nada que que seja ser. impossível desde que você se dedique ao estudo, à capacitação, e que não fique como eu, 3 anos na 8ª série, e que queira realmente mudar o cenário, que foi o que eu quis fazer, e mudei esse cenário na minha vida, e deu tudo certo, vem dando certo, mas tive que correr atrás disso, entendeu? Sim. Mas tem que Então ser, é difícil. tem que ser criterioso, porque é um negócio punk, não tem como ser simplesmente isso ou aquilo. Você tem que tentar fazer aquilo ali, né? Por exemplo, eu, Ivna, eu não consigo trabalhar numa ajuda humanitária no sentido de desnutrição. Então, Isso a já é questão muito sua. claro para o MSF, inclusive, que eu não consigo atuar numa missão de desnutrição. Talvez por isso que você não foi chamado. Pode ser que você ia... Não, daí eles super te respeitam, porque daí você já não tá no pool de vaga de desnutrição. Então eu já não vou para lugares onde tem... Porque eles já sabem, e tá tudo certo. Não quer dizer que eu vou deixar de ser MSF porque tal lugar não cabe, não vou me adaptar, sabe? Sim. Então esse respeito da organização é muito bacana. Então é um lugar, por exemplo, que eu, Ivna, não consigo atuar. Tem que respeitar os nossos limites. É mais ou menos isso. Hoje você é coordenadora de uma equipe multidisciplinar lá no CHM. Me conta qual é o seu maior desafio lá. Acho que quando a gente fala da diplomacia, que eu volto na questão política, né, trabalhar essa diplomacia na dinâmica do dia a dia é um desafio, né? Mas eu acho que o ponto principal é a interação da equipe. Né? Trabalhar. É uma equipe muito grande, são 19 assistentes sociais e 9 psicólogos. 19? 19 assistentes Caraca! sociais. Eu achava que Era maior, viu? Na minha equipe tinha 50 quando tava o hospital de campanha montado. Caramba! A gente tava com meio equipe. Eu só conheço a Gislane de assistência social. Aí você me fala que tem 19 no seu grupo. São 19 no CHM. No CHM. No CHM. Como eu só conheci a Gislane? Aí tem 19. Tinha 50. Ao todo, entre psicologia e serviço social, quando eu cheguei na gestão, eram mais de 50 pessoas. Nossa, então, bastante. Lidar com os conflitos, as relações mesmo, é um desafio constante. Mas aí estamos aí para lidar com eles. Eu acho que venho tentando lidar da melhor forma. Depois a equipe pode dizer se depois vocês tenho falam nos conseguido. comentários se ela tem conseguido coordenar bem. Obviamente vocês não vão esculachar, eles vão elogiar, mas com certeza é uma só confirmação do que eles falarem de você. Eu acho que esse é o maior desafio. Porque quando eu tenho uma equipe muito bem alinhada, uma equipe que pensa de forma coletiva como eu consigo trabalhar em MSF, o meu trabalho na atuação do paciente, ele chega de forma diferente. Sim, com certeza. Por isso que o pessoal, por exemplo, do CHM, a diretoria e tudo mais, entende que é importante você estar lá porque você tem outras experiências também, né? Isso é legal. Agora vamos lá. MSF, SUS. Tem diferença? Obviamente que tem, né? Obviamente que tem, mas quais são as diferenças e o que você acha mais desafiador entre os dois, assim? Já falou do MSF, né? Eu acho que cada um tem o seu desafio, Sim. né? Diferente. MSF, assim como o SUS, tem os seus próprios processos de trabalho. Então, o SUS tem ali a sua política que se organiza e que diz como funciona cada equipamento e cada estrutura. Mas a MSF também tem. Né? MSF também tem as minhas maneiras, cada profissional tem um escaboço, tem ali uma ideia de como ele trabalha, de como que dá para desenvolver suas funções. São diferentes, até porque uma é política pública e o outro trabalha com ajuda humanitária. Então eu estou em campos diferentes com o mesmo objetivo em comum, que é o cuidado e assistência ao paciente, sabe? Então quando eu olho nisso, tenho uma coisa em comum. Mas o desenvolvimento do trabalho, ele é diferente. Ele é diferente no viés de que um é política pública mesmo. Então, eu tenho mais... Além do próprio processo do CRP, do próprio Conselho do Serviço Social, e aí eu tenho também a política da saúde, então eu tenho que enquadrar isso tudo para que eu consiga trabalhar. E MSF já tem um campo mais... Foi mal. MSF eu tenho um campo que eu consigo abranger de uma maneira muito maior. Então, eu consigo adentrar os espaços de uma outra forma. Sim. E o SUS já tem as suas próprias peculiaridades. Então, tem as suas diferenças, mas ambos eu sou apaixonada. Sou apaixonada pelo SUS, sou uma defensora do SUS completamente. Todos nós deveríamos ser. Que às vezes, como eu falei, a mentalidade, o seu pensamento tem que ser abrangido. Igual eu tinha uma visão, quando eu via uma coisa... E aí a famosa construção e desconstrução faz com que a gente entenda que, opa, não é bem assim que a banda toca. O SUS tem muito a oferecer. Por aí vai. Então, acho que todos nós devemos ser, mas
isso eu acho que com o tempo de cada um, né? Entendendo aquilo, como funciona e tudo mais. Mas muito bom. E a gente tá chegando no fim já, mas eu só quero deixar claro que com toda a sua experiência, tudo que você contou, você estar aqui é raro. Raro no sentido de, poxa, é difícil pegar você e ter um tempo com você. Então eu tô me sentindo lisonjeado e prestigiado por você estar aqui. Então já agradeço mais uma vez pela sua presença, porque, você tem muita coisa, muita história. Tipo, pode ser que amanhã você não esteja aqui, entendeu? Pode ser que você esteja lá no fim do mundo, sei lá onde você vai estar. E isso é bom, então agradeço mais uma vez. Mas, já finalizando, eu costumo pedir para os meus convidados uma dica de livro, de hobby, de algo que ele gosta, de que não gosta, ou uma dica, orientação que você gostaria de passar, que você vivenciou, gostaria de passar para o pessoal que assiste a gente. Aí eu deixo com você. Bom, se eu for pensar em psicologia, que é o que a gente trouxe mais, eu trouxe um livro, depois você deixa ali pra galera dar uma olhadinha. Corta aqui? Chama Clínica Peripatética, é do Antônio Lancetti. Certo. Do que fala esse livro? Esse livro, ele traz um pouco de como a gente consegue atuar para além do set terapêutico, porque assim, eu sou uma defensora de tentar quebrar aquele processo dentro da psicologia, de que a escuta, ela só se faz dentro de um local fechado como esse, uma sala que eu tenho que ter duas cadeiras, uma mesa no meio e tal, e senão o processo não acontece. Ele pode acontecer em qualquer lugar. A pandemia mostrou isso, né? Com certeza. E a clínica peripatética, a palavra peripatética, ela vem lá de Aristóteles, ou seja, antes de Cristo, lá quando você pega toda a história para ler, que ele ensinava andando, ele e seus discípulos. Ou seja, num processo de movimento. Sim. Então, quando eu faço a minha atuação, a minha clínica hoje, ela pode se dar e acontecer em qualquer lugar. O MSF faz isso, né? O MSF faz isso. Eu tento trabalhar muito isso com a psicologia no contexto hospitalar, que eu posso também trabalhar isso. É verdade. Né? Eu posso ir além com o processo de escuta aonde quer que eu esteja. Quando eu cheguei em Santo André, para você ter uma ideia, uma pessoa me pediu uma escuta, um momento para dialogar. E o primeiro lugar que eu vi era um gramado gostosinho, assim. Eu falei, vamos sentar ali? E nós sentamos. E depois eu vim escutar que essa é a coordenadora que vocês estão querendo contratar. Você escutou isso ainda? Que senta no chão para atender um... Sabe? Gente, e aí eu acho que a minha maior dica de falar da clínica peripatética é exatamente dizer que o processo de escuta ele pode acontecer. Isso não desqualifica nenhum tipo de profissional. Eu fiquei incomodada agora, porque acho que o seu incômodo virou o meu. Mas é isso, acho que é um dos desafios que a psicologia enfrenta, seja você como cargo psicólogo, seja no cargo coordenador, é você poder dizer que a sua escuta, ela tá muito além, e é um pouco o que o Lancetti traz aqui, pra gente entender que a clínica, ela se faz em movimento. Bacana. Então, por isso que eu acho que é um material, principalmente para os psicólogos, para os gestores, trabalhar muito e ler. Ele é um livro de super fácil compreensão, é um livro super pequenininho, que dá pra gente entender que a nossa escuta, ela tá junto conosco, onde quer que a gente esteja, seja na grama, ou seja no set terapêutico. O set terapêutico, ele existe em qualquer lugar. Né? Igual eu falei, a pandemia, ela permitiu isso. Nunca que se pensou que teríamos atendimentos online. Exatamente. Aí, como eu falei, é inviável hoje. Antigamente, talvez sim, você acreditar que não existia, que não poderia. Mas o set terapêutico, ele não é 4 paredes, 2 poltronas, uma mesa. Ele é o set terapêutico. Mas aí, as pessoas têm uma visão, né? Daquilo que é colocado como correto, como um campo seguro de atuação, um campo, né, de escuta e tudo mais. E não, ele pode acontecer naquele cenário. Então, quando eu tô lá em Beirute, atuando frente, eu vou sentar na calçada com aquela pessoa. Eu não tenho um set terapêutico para levá-la. Ali é o meu set terapêutico. Deixa eu colocar uma celinha aqui. Aqui é o meu set terapêutico. É nessa calçada, no meio dos estrombos. É ali que eu vou sentar e que eu vou fazer uma escuta. É ali que eu vou dar o meu melhor. Então, as pessoas precisam, o quanto antes, assim, desmistificar esse espaço. Sim. E entender que a psicologia, ela se faz no cotidiano, nas relações. Ainda bem que você andou ouvido para esse tipo de pessoa, tipo comentário, porque ele não vai engrandecer ninguém e, pelo contrário, só mostra mais a pessoa. Não, eu só falei que eu acho que tudo bem, eu sou peripatética. A pessoa acho que não entendeu muito bem no rolê, mas eu prefiro ser peripatética. Então eu, Ivna, sou uma analista peripatética. Parabéns. E acho que todos nós deveríamos ser, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje foi uma pandemia, pode ser qualquer coisa. A gente tem que entender que, por exemplo, vamos supor, voltando agora o exemplo da psicologia clínica.
tô na rua, o cliente liga, o paciente liga, é que eu sou assim, o psicólogo humanista é assim. Se ele me liga e fala assim, Davi, estou numa crise, estou numa situação, consigo falar com você agora? Supondo que ele estivesse perto de mim, vamos no café. Tá tudo certo. Tudo bem, entendeu? Vamos lá, vamos numa padaria ali rapidinho, por que não, né? Então, pra mim seria isso, é porque eu sou do lado humanista, então sempre eu vou puxar pra se o cara tá perto de mim, onde você tá? Tô aqui, vamos ali, não tem problema. O que eu posso fazer agora, né? E a escuta que eu consigo dar nesse momento. Acho que é isso. Usando clínica peripatética. Teve essa paciente já não está mais comigo, mas ela estava numa crise muito ferronha. Eu estava dirigindo, estava voltando de uma clínica voltando para casa. Eu falei, não consigo agora. Pode ser online, não estava na pandemia ainda. Então, online era tipo, o que é isso? Pode ser online? Pode. Coloquei meu celular no suporte do carro, fui falando com ela. Falei, tá aqui, dá? Ela falou, dá, bora. Foi um trajeto de 1 hora e a terapia rolou em 1 hora rolando lá. É isso, você foi um analista peripatético. Então, e pra mim se torna inviável acreditar que, não é assim que funciona. Cada dia mais, a pandemia fez isso de propósito. Obrigado pandemia por isso, esse ponto, porque faz a gente mudar a mente e desmistificar algumas coisas, né? É que a gente tem muitos rótulos, né? A gente vive as pessoas nos colocando rótulo. Né? A sociedade por si só, ela coloca um rótulo. Né? Então, você quebrar esses espaços e entender que a psicologia quando eu comecei a faculdade eu tinha cabelo moicano azul, né? E eu poderia ser psicóloga da mesma forma, sou psicóloga até hoje, né? Atuo com a psicologia. Mas eu escutava de professores que com esse moicano azul você não vai atender ninguém, você não vai conseguir trabalho. Aí você faz um concurso público, ela não passa e você passa, você fala, eu não vou ter trabalho. É interessante isso, porque, não sei a sua faculdade, mas a minha a maioria dos professores, não que a linha tenha a ver com isso, tá? Mas a maioria era psicanalista e ortodoxos demais. Porque eles eram, com todo perdão da palavra, mas eram mais velhos, tinha 60, 70, alguns. Então, tipo, eles tinham a visão daquele jeito. E aí nós, querendo ou não, pegamos porque eles passaram isso, a gente aprendeu isso, vai ser assim, né? E quanto de desafio que eu não sofri, tanta coisa que eu pensei, caramba, e aí, tô fazendo certo, sou bom psicólogo? Quantas vezes eu me perguntei se eu sou um bom psicólogo? Porque eu fugi do convencional. Eu fiz terapia no carro. O paciente me ligou, se eu puder atender, eu atendo. Se eu não puder, não atendo. Aí eu fico, será que eu sou um bom profissional? E a forma como eles passavam a psicologia pra nós me fazia questionar. E hoje não. Hoje eu sei quem eu sou, eu reconheço meus pacientes a evolução, eles reconhecem. O maior exemplo de reconhecimento é quando eles me indicam pra outros e os meus pacientes são todos de indicação, a maioria deles um ou outro, surge de algum anúncio e tal, mas a maioria vem de indicação, então eu tô no caminho certo. E aí quebra o estigma que eu criei da faculdade. De, não, você não pode fazer isso. Quem disse que eu não posso? Ainda bem que eu não fiquei com a fala dessa professora, né? De que eu não seria muita coisa se eu continuasse da forma que eu atuava, né? Gente, eu tava pensando essa semana, se as pessoas soubessem o mal que elas fazem quando elas colocam uma palavra, uma frase maldita, o mal que elas causam em outras, se elas tivessem noção disso, a responsabilidade emocional, muita coisa seria diferente. Sim. Desde pai com filho, desde colegas, desde quem... Nós temos que ter responsabilidade emocional, velho. Tipo assim, eu vou falar isso aqui, deixa eu pensar 10 milhões pra ver se eu não estou ofendendo essa pessoa e não vou matar o sonho daquela pessoa, não vou ferrar com ela a vida toda. As pessoas deviam ter mais responsabilidade emocional. Com certeza, porque se a pessoa também se não bater bem na pessoa, você estraga aí todo um processo. Por isso que a escuta do psicólogo, ela é fundamental. Porque dependendo do que eu faço com aquilo que eu escutei, eu trago mais danos do que o que o outro está me trazendo de angústia. A delicadeza e o feeling do set terapêutico, independente de onde ele esteja acontecendo. Exatamente. Muito bom. É isso. Obrigado mais uma vez. Eu estou de verdade muito feliz pela sua disponibilidade, que esse podcast acho que foi grandioso pra mim, acho que pra todo mundo que vai ouvir também, vai assistir. Mais uma vez, obrigado, de verdade. Obrigada eu pelo espaço, acho que é sempre bom a gente ter um lugar como esse que a gente consegue fazer uma troca e principalmente entender que a gente pode trazer outros espaços, né, de discussão para outras pessoas. Eu me entendo muito como uma pessoa que eu tento sempre trazer para o outro aquilo que é de melhor na minha dinâmica de trabalho. Então, quando eu trago isso e trago como eu atuo, a forma que eu gosto, que eu acho que é bacana, as pessoas que elas escutem e coloquem isso em prática na sua dinâmica, desde essa escuta, dessa clínica peripatética até os processos, a importância de entender políticas públicas, por exemplo. Sabe? Então, gratidão pelo espaço,
pela troca, pela Gi que me indicou aí pra gente ter esse A momento. Gi é minha assessora, você não tá entendendo. Ela já trouxe um monte de gente aqui já. Você é uma delas, é a minha bacana. assessora. Que bom. Então, super, super grata mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado. É isso, pessoal. Então, se você ficou até aqui, agradeço a sua audiência. Agradeço a sua disponibilidade também. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, dá um like, comenta se você conhece a Ivna, comenta sobre o trabalho dela que pra mim é maravilhoso. Então, fique bem, tenha um ótimo dia, tarde, noite, sei lá a hora que você está vendo isso. E nos vemos no próximo episódio de Voz Terapia. Tchau!